Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo 151 Correndo de volta para a família. Ei, você não precisa ficar bravo, certo? Ele estará aqui em breve, tenho certeza disso. Que tal um chá de ervas enquanto espera? Disse que relaxa os nervos. Temendo por sua vida na presença do olhar assassino de Chika, Fatisami levantou as mãos para apaziguá-la. Chicote de água. Chika estendeu a mão para Fatisami e ativou sua habilidade, o que fez com que um fio de água fluísse de sua mão e envolvesse o corpo de Sami, atraindo-o para mais perto dela. Gak. Depois de puxar Sami com habilidade, Chika agarrou-o pela garganta e ergueu seus pés no ar com uma das mãos, apesar do peso de Sami de mais de 100 quilos. Ei, o que você está fazendo? Finalmente capaz de responder a esta situação em rápido desenvolvimento, Dan correu para salvar Sami. Chicote de água. Chika usou a mesma habilidade mais uma vez, e desta vez a corda d'água envolveu Dan da cabeça aos pés e cobriu sua boca, deixando-o sem palavras e imóvel. Por que você está agindo dessa maneira? Acabamos de dizer para você esperar um pouco, Karan gritou impotente. Deixe-os ir agora, podemos conversar sobre isso. Quando o outro jovem viu a expressão angustiada de Sami, ele falou em tom apressado. Você realmente acredita que o mestre aprovaria que você os machucasse? Deixe-os ir imediatamente. Pana, sem saber o que fazer, finalmente pronunciou o nome de Raidon como último recurso. Ela esperava que o poder desse nome, que funcionou tão bem na primeira vez contra o Shadow Messenger, também fosse válido desta vez. Não importa de quem você seja servo, eu não me importo. Estou aqui porque a família Demujin me mandou, e qualquer um que ficar no meu caminho e tentar me impedir de cumprir meu dever será condenado à morte. Quando Chika percebeu as expressões de terror nos rostos de todos, ela sorriu de prazer e apertou ainda mais o pescoço de Sami. Como se uma pessoa tão forte estivesse preocupada com a vida de alguns servos inúteis. Chika pensou. A visão do corpo se contorcendo e do rosto roxo de Sami horrorizou os espectadores. A mulher que os enganou fazendo-os pensar que era um anjo havia se transformado completamente em um demônio, e agora estava matando friamente seus amigos diante de seus olhos. E apesar de todos os seus esforços, sacrifícios e do eventual despertar de Dan como detentor de itens, eles ainda eram espectadores muito fracos e inocentes da morte de seus amigos. Não mudamos nada. Estamos impotentes até mesmo para tentar salvar nosso amigo. Dan, com lágrimas nos olhos e incapaz de falar, olhou hesitante para o corpo de Sami, que aos poucos parava de se mover. Cara, já faz muito tempo que uma mulher não me toca e já sinto que vou morrer. Sami estava pensando em seus últimos momentos enquanto perdia gradualmente a consciência e se preparava para morrer quando ouviu uma voz dentro de sua cabeça. Na verdade, reverberou por toda a rua, além de sua mente. Seu comportamento jovem é completamente indelicado. Ah! Chika recuou e soltou um grito rouco de dor. Seu braço, que ela usava para segurar Sami, foi cortado na altura do ombro e caiu no chão. Cof Cof. A garganta de Sami foi liberada da mão de aço e ele caiu no chão, respirando livremente mais uma vez. Merda, meu treinamento finalmente está valendo a pena. Sami deu o treinamento que havia imerso no crédito por sua capacidade de resistir por tanto tempo sem perder a consciência e quando ergueu os olhos, viu Chika agarrando o braço e examinando assustada a área. Quem é você? Chika não tinha ideia de onde veio o ataque ou a voz, o que a encheu de pavor. Ela olhou com horror para o braço que havia sido arrancado de seu ombro e depois para os restos mutilados no chão. Nenhum sangue foi coletado, embora meu braço tenha sido cortado. Meu braço também não parece ser capaz de se curar sozinho. Quem está por trás desse ataque? É impossível, certo? Essa pessoa não pode estar aqui. Chika temeu que suas ações tivessem irritado o indivíduo que ela mais temia e disse. Estou aqui por ordem da família como uma simples empregada de batalha. Eu não tinha intenção de causar problemas. Nada do que aconteceu foi culpa minha. Nem suas origens nem sua motivação importam para mim. Só estou avisando que o que você está fazendo não é um ato atencioso, mocinha. Não se esqueça, esta não é a sua casa. Todos ouviram a voz anterior soando em seus ouvidos mais uma vez. Parecia que a pessoa que falava não tinha apenas decepado o braço de uma bela jovem, e tinha o ar de um avô instruindo seu neto em moralidade. Sinto muito pela forma como me comportei. Agora mesmo me perdi temporariamente. Meu único objetivo é cumprir a missão que minha família me atribuiu. Mesmo que Chika não tivesse certeza de onde vinha o som, ela se curvou respeitosamente em uma direção. Tudo que ela podia esperar agora era não ser morta por essa pessoa em um ataque de raiva. Estou ciente do seu propósito de estar aqui, mas parece que a pessoa que você veio conhecer não está presente neste momento. Por que não sair agora e voltar mais tarde? Mais uma vez, a voz falou com uma voz calma. Sim, voltarei mais tarde. Obrigado pela sua compreensão. Chika, aliviada por não estar mais em perigo imediato, baixou ainda mais a cabeça ao expressar sua gratidão. Ela então pegou seu motorista, que ainda observava o desenrolar dos acontecimentos com uma expressão chocada, e saiu em disparada no veículo em que haviam chegado. Não pensei que ele estaria aqui e certamente não esperava que ele viesse e interferisse comigo pessoalmente apenas por causa de um criado. Devo transmitir esta informação à família. Chika ponderou no banco de trás do veículo enquanto segurava o braço, que não mostrava sinais de cura. Mesmo que as ordens da família fossem a razão pela qual ela veio aqui, e mesmo que as regras da família a protegessem apesar de suas ações, ela ainda poderia ter perdido a vida na presença de um indivíduo tão poderoso com apenas um momento de raiva. Capítulo 152 Idosos Ocultos. Você está bem? Karan correu até Sami e perguntou.
Estou bem. Apenas cara, as mulheres são assustadoras, Sammy disse enquanto colocava a mão sobre a garganta e olhava de soslaio para Pana. Ela não era a mulher mais cruel que ele já conheceu, ao contrário do que inicialmente pensara. Pana ignorou o olhar de Sammy ao se aproximar, examinou os arredores e perguntou: quem foi a pessoa que nos ajudou? Você acha que ele ainda está por aí? Com olhos ansiosos, todos procuraram a origem da voz, mas não conseguiram localizá-lo em lugar nenhum. Você acha que essa pessoa pode ser nosso mestre? Talvez ele tenha vindo nos ajudar e depois tenha ido embora. Um dos jovens membros do grupo perguntou. Em sua mente havia apenas uma pessoa que poderia exercer um poder tão imenso. Você é um idiota? A voz tinha o tom de alguém mais experiente. Ele não pode ser nosso mestre, mas sei quem ele era. Sammy, que havia se recuperado do choque inicial que experimentou há algum tempo, disse arrogantemente enquanto cruzava os braços sobre o peito. Então, por favor, esclareça-nos sobre a identidade do seu salvador. Karan questionou Sammy, que estava radiante de arrogância com ceticismo nos olhos. Sammy, percebendo que todos esperavam que ele falasse, parabenizou-se silenciosamente por ter alcançado seu objetivo e disse: claro, ele é um aprendiz do mestre, assim como nós. Você não achou que éramos seus únicos aprendizes, não é? Sammy disse, tratando aqueles ao seu redor como se fossem um completo idiota. Todos estavam esperando que Sammy dissesse algo ridículo novamente, mas pararam para considerar se essas palavras faziam algum sentido ou não. E não demorou muito para que eles acreditassem no que ele disse. Uau, o mestre tem um aprendiz tão forte, hein? Bem, quando você pensa sobre isso, na verdade é bastante normal. Um dos jovens falou, imaginando o poder de Raidon que ele nunca tinha testemunhado antes. Então essa pessoa provavelmente está em algum lugar guardando a casa do mestre e só aparece quando necessário. Outro jovem entrou na conversa com os olhos brilhando. Ocorreu-lhe que essa mesma pessoa esteve presente durante o primeiro incidente do Mensageiro das Sombras, mas não apareceu porque o nome de Raidon já havia sido usado para resolver o caso. Naturalmente. É quase certo que há mais por aí, e provavelmente não nos estão a dar a conhecer porque ainda não somos bons o suficiente para os conhecer. Sammy suspirou. Ao ouvir essas palavras de Sammy, a excitação de todos se multiplicou dramaticamente. Os efeitos disso tiveram um efeito profundo em todos e, como resultado, todos estavam pensando exatamente a mesma coisa. Droga, nossos idosos são tão fortes. Como esperado do mestre. Obrigado, Sênior, por defender a casa de nosso mestre e a nós. Sammy de repente curvou-se em uma direção aleatória e disse de forma respeitosa. Depois de observar as ações de Sammy, os outros começaram a imitá-lo e expressaram gratidão aos seus idosos imaginários porque mais uma vez acreditaram em suas besteiras de todo o coração. Obrigado, Sênior, por defender a casa de nosso mestre e a nós. Obrigado, Sênior, por defender a casa de nosso mestre e a nós. Obrigado, Sênior, por defender a casa de nosso mestre e a nós. Não demorou muito para que Karan, Pana e até Dan se juntassem a eles. O fato de terem idosos tão formidáveis e de também serem aprendizes de Raidon os encheu de orgulho e alegria, e juraram que um dia seriam fortes o suficiente para poder enfrentá-los. Enquanto Dan e seu grupo cumprimentavam seus idosos inventados, um homem carismático de cabelos brancos e barba branca estava no telhado de uma casa longe deles e olhava para as nuvens que passavam. Parece que a família de Raidon não foi a razão pela qual ele não passou pela loja. Mas acontece que eu estava certo, e sua família enviou uma empregada de batalha para trazê-lo de volta. Fang murmurou, relembrando acontecimentos de algum tempo atrás. A razão pela qual ele veio aqui foi para descobrir por que Raidon não o visitou, e quando encontrou Tika, sabia que o motivo não estava relacionado à sua família. Parece também que aquele detentor de item de alto escalão não está presente. Acredito que eles foram a algum lugar juntos, especulou Fang. Enquanto ele estava aqui, ele queria se encontrar com aquela pessoa, se possível, mas não conseguiu. Ele também ajudou Dan e os outros porque, por mais insignificante que fosse, ele queria expressar sua boa vontade a esse alto escalão. Mas aquela jovem deve ser incrivelmente estúpida. Mesmo que ela tenha sido enviada para cá por ordem de sua família, ainda é inaceitável que ela ataque os aprendizes de um poderoso detentor de itens. Ela já teria sido morta se eu não tivesse intervindo. Fang refletiu. Ele salvou a vida da empregada de batalha da família Demugem, o que foi um favor não apenas para o detentor do item de alto escalão, mas também para a família Demugem. Tika também não era completamente estúpida. Ela confundiu Dan e os outros com servos em vez de aprendizes e ingenuamente presumiu que uma figura poderosa daquele alto escalão não a responsabilizaria pelas mortes de plebeus. No entanto, suponho que posso voltar e esperar mais alguns dias. Se a família dele se envolver nesse processo, terei que falar com eles. Com um suspiro, Fang disse. Ele só queria que Raidon o ajudasse em sua tarefa. Portanto, era irrelevante com quem ele deveria colaborar para obter seu apoio. Em uma dimensão desolada e escura, onde nem mesmo o som do vento podia ser ouvido, Raidon gritava nervosamente para o vazio enquanto a série de mal-entendidos não anunciados continuava atrás dele. O que diabos é isso? Uma piada. Se não consigo aproveitar ao máximo esses 3 dias, então por que diabos me deram eles? Capítulo 153. Próxima partida. Acalme-se. Você sabe que não há nada para fazer. Raidon estava gritando e reclamando quando Fein se aproximou dele cautelosamente para tentar acalmá-lo. Merda, tudo bem, estou bem. Droga, eu estava tão esperançoso. Frustrado, Raidon sentou-se no chão e começou a considerar suas opções. Ele sinceramente acreditava que poderia alcançar o nível 2 aqui, mas suas esperanças foram frustradas. Desde que o esqueleto dourado lhes deu a recompensa e desapareceu com seus soldados, já fazia mais de um dia. Quando Raidon percebeu que a dimensão não estava desaparecendo e que eles teriam que esperar o tempo restante para sair daqui, ele raciocinou que poderia ganhar mais experiência durante esse tempo retornando aos estágios anteriores, encontrando e matando os esqueletos escravos e espíritos escravos.
Eu nunca esperei que eles desaparecessem também, Raidon suspirou. Ele se deu ao trabalho de retornar ao primeiro estágio apenas para descobrir que não havia uma única criatura com a qual pudesse ganhar experiência. Além disso, o fato de o período inicial de 3 dias concedido a ele ter sido completamente desperdiçado realmente o irritou e o decepcionou. Merda, se eu soubesse que poderia completar essa herança em menos de um dia, teria me movido mais devagar e me concentrado em ganhar mais experiência. Ele se acalmou por um tempo, mas pensar nisso o deixou com raiva novamente. Quando você tem sua próxima partida? Depois de mais algum tempo para se recompor, Raidon considerou outra questão e virou-se para Fein para perguntar. Faltavam apenas algumas horas para a próxima partida e ele não tinha ideia se poderia participar enquanto estivesse preso nesta dimensão. Ainda faltam algumas horas. Você acha que podemos aceitar o convite para a partida enquanto estamos aqui? Fein perguntou. Se não aceitarem o convite para o jogo dentro de um determinado período, o convite se tornará inválido e eles terão que esperar mais 2 dias antes de receber outro. Como resultado, nenhum deles queria perder este e ter que esperar mais 2 dias pelo próximo. Não tenho certeza, mas espero que possamos aceitá-lo. Não quero passar mais um dia neste nada. Enquanto ele se deitava na terra cinzenta e sombria, Raidon comentou. Ele não conseguiu nem vender os itens que descobriu na partida anterior. Depois disso, ele estava ansioso para aprender como usar o encantamento corporal que havia descoberto e começar a fazer o conjunto de itens de grau verde que havia descoberto. Claro, ele precisava sair dessa dimensão e visitar o mercado de itens para fazer essas coisas. Raidon pensou sobre tudo isso e decidiu esperar pacientemente em vez de perder as esperanças. Depois de algumas longas horas sem dormir, ele finalmente recebeu a mensagem do sistema que restauraria parcialmente seu humor. A próxima partida está pronta para começar. Você quer se juntar? Sem dizer uma palavra, Fein, que roncava ao lado dele com uma expressão pacífica no rosto, Raidon aceitou o convite do sistema e desapareceu da dimensão em que estava. Depois de recuperar a visão, Raidon se viu em uma área vulcânica, onde o calor escaldante do solo era imediatamente aparente. Além disso, as cinzas que nublavam o céu dificultavam a visão de muito longe. Ele parou um momento para observar o ambiente e notou os pequenos rios de lava fluindo entre as pistas. Ele também percebeu que seus companheiros estavam fazendo a mesma coisa, olhando para a área. Enquanto o estrondo dos vulcões enchia seus ouvidos, ele respirou fundo, o coração disparado pela adrenalina. Ele reconheceu que estava experimentando um nível mais elevado de felicidade e calma do que em qualquer uma de suas partidas anteriores. Ele olhou para seus companheiros de equipe e especulou que se sentia assim porque finalmente havia escapado da herança, mas então percebeu que havia outra explicação. Parece que o clima nesta área está quente demais para eles. Quando seus companheiros pisaram no chão, Raidon percebeu que eles estavam sentindo os efeitos do calor. E mesmo que ele não sentisse nada, o suor escorria em suas testas. Isso indica que o encantamento do meu corpo é compatível com esta região? Ele ponderou ainda mais. Mesmo na herança do tipo morte em que ele estava não muito tempo, ele se sentia perfeitamente à vontade. Na verdade, Fein tinha um encantamento corporal do tipo morte e também era bom com a atmosfera local. Então ele não foi capaz de determinar se isso era ou não perturbador para uma pessoa comum. Com a energia adicional que sentiu, Raidon superou a frustração e o tédio que vinha experimentando recentemente e tomou medidas imediatas para localizar seu primeiro mob, sem esperar por seus companheiros de equipe. Ele avançou, sentindo o perigo dos pequenos rios de lava abaixo dele, mas conseguiu atravessá-los usando as pontes de pedra natural que se formaram. Mesmo sabendo que a lava não iria machucá-lo muito mesmo se ele tocasse nela, ele decidiu não arriscar e salvar suas botas. Pouco depois, Raidon descobriu sua primeira fonte de pontos de experiência. Era uma feroz multidão vermelha que parecia uma raposa. Quando examinados de perto, faíscas amarelas podiam ser vistas saltando esporadicamente através do pelo vermelho. Parecia que alguém sem resistência ao fogo sofreria queimaduras graves se envolvesse em combate corpo a corpo com essa coisa. Mas Raidon não só tinha resistência ao fogo, mas também não precisava se aproximar dele para matá-lo. Onda espiritual. Antes que a raposa tivesse a chance de reagir, a fumaça negra do golpe da espada de Raidon já havia feito contato com seu corpo, causando morte instantânea. LV.1 Lava Fox F Rank foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 10 pontos de experiência. Raidon leu a mensagem do sistema e riu sozinho. Acho que é hora de outra corrida rápida. E sem demora iniciou outro massacre no esforço para superar o seu recorde anterior. Capítulo 154 De volta à loja de antiguidades. Gigante ardente LV.10 Rank foi morto. Sua equipe ganhou 100 pontos. Você ganhou 1000 pontos de experiência. Parabéns, no final da partida, você receberá sua recompensa por matar o chefe da região. E cheguei na hora certa. Desta vez o chefe da região revelou-se mais desafiador do que eu pensava. Olhando para o gigante de 4 metros de altura que estava deitado à sua frente com sua grande cabeça de 3 olhos separada do corpo, Raidon comentou. Mesmo que o enorme boss estivesse morto, faíscas ocasionalmente voavam de seus cabelos ruivos e desapareciam no ar. Na verdade, o desafio de Raidon não era que esse monstro fosse mais poderoso que os chefes de outras regiões, mas sim que tivesse um atributo de fogo. Raidon só foi capaz de usar Flame Burst como uma habilidade de movimento nesta luta, e foi difícil cortar a cabeça do monstro danificando sua pele grossa sob os cabelos ruivos por causa de sua falta de força. Após uma batalha de 15 minutos, no entanto, a técnica Berserker provou ser bem sucedida mais uma vez, e o gigante foi morto. Também levou um tempo considerável para localizar o chefe da região abaixo da pilha de magma onde ele estava dormindo, mas ele finalmente conseguiu graças à sua habilidade de desprezo. Vamos ver quanto tempo me resta.
Tempo restante até o final da partida, 0 hora 3 minutos e 15 segundos. O tempo está quase acabando e não há mais mobs por perto para matar de qualquer maneira, ele exclamou alegremente enquanto refletia sobre suas 3 horas produtivas. Durante esse tempo, Raidon rastreou e eliminou todo o time inimigo de 5 pessoas. Além disso, ele matou 612 mobs, o que foi mais do que o total da partida anterior de cerca de 500, estabelecendo um novo recorde. Isso significava que, excluindo o Region Boss e a equipe adversária, Raidon matou quase 4 mobs por minuto. Claro, seu desprezo e habilidades de partida foram a principal razão pela qual ele foi capaz de matar tantos mobs. Usando sua habilidade de desprezo, ele foi capaz de localizar as áreas com as maiores concentrações de monstros, e ao despachá-los continuamente, ele foi capaz de manter uma pilha completa de sua habilidade de tipo de movimento, permitindo-lhe passar para o próximo slot de mob e despachá-los mais uma vez antes que o efeito da habilidade de partida acabe. Essas duas habilidades realmente formaram uma boa combinação, disse Raidon, sorrindo enquanto verificava seu XP acumulado. Experiência 252.203, 1 milhão. Droga, ainda tem um longo caminho a percorrer antes de chegar a 1 milhão. Ele estava furioso novamente depois de relembrar com pesar todos os pontos de experiência que não conseguiu ganhar com a herança. Parece que não serei capaz de subir de nível rapidamente até atingir o E-Rank. A alternativa é que precisarei encontrar outra herança. No entanto, não acredito que encontrar chaves de herança seja tão simples. Raidon bufou. Enquanto ele estava pensando profundamente, a partida terminou com uma mensagem do sistema e seu corpo desapareceu na luz brilhante. A partida terminou. Equipe vencedora, B7890, D4850. Com base na contribuição, as recompensas são calculadas. Você ganhou moedas de ouro, 328. Você ganhou o projeto do item brinco branco. Você ganhou material de artesanato, pele flamejante, verde. Sequência de vitórias, 5. O que vou fazer? Devo contar à organização? Mas se eu fizer isso, aquele zumbi certamente me matará na próxima vez que retornar. Mas se eu não denunciar e a notícia se espalhar, a organização vai me matar de verdade dessa vez. O que eu vou fazer? O dono da loja de antiguidades, que estava caído no sofá, resmungando com o rosto branco. A vermelhidão dos olhos e o inchaço da pele sob os olhos eram sinais reveladores de que ele não dormia há muito tempo. Por favor, tenha uma ideia, chefe. Deixe-me viver um pouco mais, por favor. A mulher que trabalhava na loja estava de pé perto do velho, segurando um leque acima de sua cabeça e forçando-o a se concentrar. Há 2 dias após uma discussão, Fein e Raidon desapareceram misteriosamente, chocando o velho e a trabalhadora. Nunca houve uma briga entre detentores de itens dentro do território da organização comercial antes. Além disso, se fosse apenas uma briga comum, a organização ouviria sobre o evento em um curto espaço de tempo, independentemente de o dono da loja ter denunciado ou não. Mas as coisas foram diferentes desta vez. Tanto Fein quanto Raidon desapareceram misteriosamente. O proprietário da loja seria culpado por não comunicar o incidente às autoridades competentes se a organização soubesse do incidente e determinasse que ocorreu na sua loja. No entanto, se o lojista fosse relatar o incidente e o zumbi que o causou retornasse mais tarde e descobrisse que o lojista o denunciou, o lojista ainda sofreria uma morte horrível. Naturalmente, o lojista não seria o único afetado, mas também o funcionário que presenciou. Chefe, você deve encontrar uma maneira de sair desta situação. Você é velho e sábio, então por favor, faça um pouco mais de esforço. A trabalhadora não dormia há 2 dias seguidos e estava tão cansada que nem conseguia segurar o ventilador corretamente. O que diabos eles estão fazendo? Ao retornar da partida, Raidon ficou surpreso ao se encontrar de volta à loja de antiguidades, em vez da dimensão da herança, e ficou ainda mais perplexo com a visão diante dele. Acho que eles ficaram preocupados quando desaparecemos. Eles estavam esperando aqui assim há 2 dias? Ele percebeu o que estava acontecendo depois de superar sua confusão inicial. Foi ótimo estar de volta a este mundo depois de todo esse tempo naquela dimensão. Eu não queria perder mais um dia naquele nada. Raidon suspirou de alívio. Você está de volta? Raidon disse o que acreditava estar pensando por fora devido à felicidade e ao alívio que sentia, e atraiu a atenção do lojista e da mulher. Sim, não se preocupe comigo, eu conheço o caminho. Raidon comentou, então se virou para ir ao mercado de itens. Ele estava prestes a abrir a porta do mercado de itens quando se virou abruptamente e disse para os olhos perplexos que o encaravam. Além disso, se você contar a alguém sobre o que aconteceu aqui, você morrerá. Então ele se virou e saiu pela porta. Capítulo 155 Encontro com Fang. Raidon desceu apressadamente a longa escadaria e percorreu o corredor escuro até finalmente chegar ao mercado de itens. Retornar à cena movimentada e barulhenta deu-lhe a impressão de que já estava ausente há algum tempo. Sem dúvida, este era o seu local favorito neste mundo para passar o tempo. Sem perder tempo, Raidon foi direto para a loja de itens de Fang. Assim que entrou, foi recebido por um espaço repleto de estantes e móveis que já lhe eram familiares. Você finalmente tomou a decisão de vir, hein? Haha, eu estava ansioso para ver você novamente. Quando Raidon entrou, esperava ver o mesmo vendedor que tinha visto em visitas anteriores, mas em vez disso, foi recebido por um homem de aparência carismática, com cabelos brancos e barba branca, o mesmo homem que Raidon tinha visto em sua primeira visita. Claro, essa pessoa era Fang. Assim que Raidon entrou no mercado de itens, Fang, que esperava pacientemente sua chegada há algum tempo, percebeu isso e imediatamente deixou o que estava fazendo e correu para cá. Por que esse velho estava esperando por mim? Raidon ficou surpreso com o comportamento otimista de Fang. Por que razão uma pessoa de sua estatura e influência estaria antecipando sua presença?
Depois de pensar um pouco, Raidon se lembrou da mensagem que Dan havia encaminhado para ele. Organização comercial, hein? Então foi essa pessoa que me mandou a mensagem e queria falar comigo. Mas por quê? Enquanto processava internamente, ele foi até o balcão e disse: algumas coisas inesperadas aconteceram, então estou um pouco atrasado, disse Raidon com uma expressão preocupada. Depois de pensar um pouco em perguntar quem era Fang e por que ele estava esperando por ele, Raidon finalmente decidiu agir com calma. Não estava claro o que Fang esperava dele, mas o orbe de expansão de armazenamento dimensional de grau azul que ele lhe enviou era genuíno. É por isso que ele tinha tantas dúvidas sobre ele. Poderia ser por causa da minha família? Ele está tentando entrar em contato com eles através de mim porque quer algo deles? Especulou Raidon. Lamento ouvir isso, mas acho que qualquer que seja o problema, foi resolvido agora que você está aqui. Claro, você é o aprendiz de um detentor de itens de alto nível e, como um gênio, não deverá encontrar nenhum problema que não consiga resolver. Fang disse novamente rindo com vontade. Ele começou a falar diretamente sobre o alto escalão, demonstrando que não desejava prolongar a conversa. Aprendiz de um detentor de itens de alto nível? Raidon não se importava de ser chamado de gênio porque sabia que era verdade. Ele ficou simplesmente confuso com a descrição de si mesmo como aprendiz de um detentor de itens de alto escalão. Desta vez, Raidon não conseguiu esconder a surpresa em seu rosto, que foi vista por Fang e o fez continuar falando imediatamente. Não me interpretem mal, eu não segui você nem conduzi uma investigação secreta. Mas, dados os acontecimentos recentes, seria tolice não perceber isso. Estou ciente de que da última vez que você visitou esta loja, os itens que você vendeu pertenciam àquele membro da Organização do Sangue que morreu e cujo território foi completamente destruído. Fang começou explicando como descobriu que tinha uma posição elevada por trás dele porque estava preocupado com a interpretação errada de Raidon. Então eles descobrem que eu matei aquele portador de item. Isso é compreensível, mas o que isso tem a ver com uma classificação elevada? Raidon estava tentando entender tudo com a explicação de Fang e rapidamente descobriu todo o mal-entendido. Espere, território completamente destruído, disse ele. Então ele pensou que o dano foi causado por alguém de alto escalão e deduziu que eu tinha uma conexão com aquele detentor de itens de alto escalão, hein? Se for esse o caso, isso também explica por que Dan e os outros têm sido tão dramáticos no tratamento que me dispensam. Depois que Raidon matou Herman, ele não pensou muito nos danos que o lodo corrosivo e pegajoso havia causado ao meio ambiente. Na verdade, também havia removido quaisquer possíveis vestígios de sua presença ali, mesmo que ele não se importasse muito com isso. Mas ele não achava que isso causaria um mal-entendido tão grande. Isso não importa para mim, e acho que meu mentor também não se importa. A propósito, ele recebeu sua mensagem, mas me enviou em vez de vir pessoalmente porque não pôde. Raidon começou a acompanhar, já que ele nem parou para pensar em esclarecer o mal-entendido. Por causa dessa circunstância que antes ele desconhecia, ele conseguiu adquirir um item de grau azul muito valioso, e agora que está ciente de tudo, percebeu que pode usar esse mal-entendido para adquirir mais do que isso. É tudo de bom. Obviamente, alguém com o seu nível de autoridade nem sempre pode dedicar tempo aos outros. Se você me avisar quando ele estiver disponível, eu adoraria visitá-lo pessoalmente um dia. Além disso, era com você que eu precisava falar. Quando ele ouviu sua resposta, Fang exclamou com alegria. Agora, ele poderia abordar Raidon sem causar conflito e solicitar sua ajuda. Vamos primeiro para o meu escritório, onde podemos conversar com mais conforto. Fang disse e convidou Raidon para o segundo andar. Este velho não pode estar tendo pensamentos desagradáveis, pode? Quando ele percebeu que o que ele realmente queria era ele mesmo, e não sua família ou o alto escalão imaginário por trás dele, ele ficou arrepiado. Ele não pôde deixar de suspeitar que havia algo suspeito na gentileza inicial e na atenção especial de Fang, mas continuou a segui-lo. Quando Raidon subiu as escadas, saiu para um corredor e depois de passar por uma porta de madeira no final do corredor, entrou em um escritório que ainda era bastante espaçoso, embora menor que o andar de baixo. Fang gesticulou para que ele se sentasse em uma das duas cadeiras opostas e depois que o fez, sua expressão normalmente otimista mudou para séria quando ele começou a falar. Tenho certeza que você está ciente do próximo evento Rift, certo? Capítulo 156 Evento Rift. Tenho certeza que você está ciente do próximo evento Rift, certo? Fang não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Então o evento acontecerá em breve. Raidon pensou. Ele estava ciente de que o evento Rift foi um fenômeno que abriu portões para outros mundos caídos em momentos específicos, mas apenas aqueles que possuíam a chave poderiam prever quando e onde esses portões se abririam. Enquanto Raidon assentia, Fang continuou. Antes de solicitar sua ajuda, devo perguntar sobre outra coisa. Seu mentor ou qualquer outra pessoa lhe forneceu uma chave para acessar este evento de Fenda? Novamente, Fang perguntou. Esta chave estava em posse apenas de um pequeno número de pessoas porque é muito mais difícil encontrar uma chave para este evento de Fenda do que encontrar um item de grau azul. Além disso, encontrar essa chave não foi apenas uma questão de força, mas sim de sorte. Com isso, aqueles que estão qualificados para participar deste evento de Fenda deverão possuir uma chave, que deverão adquirir com a ajuda de quem já a possui. Entendendo que Fang iria querer dele, Raidon sentiu uma súbita onda de excitação, mas rapidamente reprimiu e disse calmamente. A razão pela qual meu mentor não me deu a chave do evento Rift é porque ele me disse que eu não precisava participar. Raidon mais uma vez contou a primeira mentira que lhe veio à cabeça. Espere. Ele lhe disse que não é necessário que você participe deste evento? Você disse que era um F-Rank, certo? Fang perguntou surpreso. Dependendo do tamanho do mundo em que ocorreram, esses eventos de ruptura normalmente eram restritos às fileiras, assim como às heranças. O próximo evento de Rift foi um Rift de Rank F, tornando a participação restrita àqueles com detentores de item de Rank F ou Rank I.
Fang teve que pedir ajuda a Raidon porque ele não poderia participar do evento sozinho, porque a dimensão do evento não conseguia lidar com o poder de um detentor de item de rank B como ele. Até eu faço um esforço para participar deste evento, então por que seu mentor está dizendo que ele não precisa? Que oportunidades aquela alta patente louca oferece a este jovem, fazendo-o pensar que este evento rank F é completamente desnecessário? Fang ponderou incrédulo. Se ele realmente afirmou que esse evento de fenda era desnecessário para um rank F, isso significava duas coisas. Ou aquele alto escalão tinha planos para Raidon que excediam o que uma fenda de rank F poderia fornecer, ou Raidon era significativamente mais poderoso do que um detentor de item de rank e não precisa dessa fenda para ficar mais forte. Depois de pensar um pouco, Fang decidiu que qualquer uma das opções era ridícula. Acho que ainda subestimei aquele alto escalão, e esse jovem Fang suspirou. Bem, se o seu mentor disser que este evento não irá beneficiá-lo, então esse deveria ser o caso. Na verdade, tenho uma chave na mão e queria que você participasse deste evento em meu nome. Quando Raidon ouviu essas palavras, imediatamente se sentiu desconfortável. Ele estava ciente de quão difícil era localizar essa chave e começou a temer que sua mentira descuidada anterior destruísse essa oportunidade. Na verdade, enquanto Raidon se preparava para inventar mais uma mentira para convencer Fang a entregar a chave, Fang pegou algo de seu armazenamento dimensional e continuou. Estou ciente de que o evento Rift não será do seu interesse. Entretanto, se você concordar em participar em meu nome, eu lhe darei este encantamento corporal como pagamento. Além disso, se você participar do evento usando este encantamento corporal, estou confiante de que os pontos de experiência que você ganhará serão mais valiosos do que qualquer coisa que você encontrar lá dentro, disse Fang enquanto entregava a Raidon a bola branca de luz. Quando viu esta esfera branca de luz, Raidon parou por um momento. De acordo com a declaração de Fang, o item que ele deu a Raidon era de valor igual ou maior que este evento de fenda. Ele examinou cuidadosamente este item, que pode ser ainda mais valioso do que uma fenda de rank F. Espírito do fogo fato? Grau, branco. Qualidade, N, A. Habilidade, encantamento corporal. Vis, um símbolo de mana e evolução. Fortalece a alma e aumenta 100% a experiência obtida ao matar inimigos. Santa mãe de todos os idiotas. Isso é real? As mãos de Raidon tremeram de excitação assim que ele viu as características do item. Se ao menos eu tivesse isso antes de entrar na herança daquele esqueleto dourado. Raidon não pôde deixar de refletir. Quando ele descobriu que esse item poderia dobrar todos os pontos de experiência ganhos, ele sabia que era algo que maníacos agrícolas como ele arriscariam suas vidas para obter. E é apenas de grau branco, você sabe. Raidon murmurou sob a influência de seu contínuo estado de choque. Fang observou o corpo trêmulo de Raidon e ao ouvir a frase que ele havia pronunciado inadvertidamente, continuou falando presumindo que Raidon estava insatisfeito. Embora seja verdade que este item só pode ser de grau branco, seu valor excede em muito até mesmo de um orbe de expansão de armazenamento dimensional de grau azul. Fang imediatamente recuperou outro item de seu armazenamento dimensional quando observou que Raidon não estava ouvindo e ainda examinava o item que segurava. Claro, minha oferta a você não termina aí. Também lhe darei este item além do encantamento corporal. O que você diz? Quando Raidon ouviu a palavra item mais uma vez, ele finalmente tirou o olhar do encantamento corporal que segurava e olhou para o outro item que Fang estava lhe dando. Caralho, há mais? Raidon imediatamente jogou a luz branca em sua mão em seu armazenamento dimensional e pegou o outro item que Fang havia estendido. Cara, você deve estar brincando, certo? Não sei o que dá a esse velho a vontade de dar tanto. Ele realmente não vai pedir tudo isso ao meu corpo ainda virgem, certo? Quando ele olhou para este item adicional que Fang lhe deu, ele não pôde deixar de pensar. Um aprimoramento corporal extremamente raro além da chave do evento F-Rank Rift e agora isso. Sem dúvida não seria barato pagar por tudo, mas Raidon estava disposto a fazer o que fosse necessário para conseguir tudo, exceto a parte em que ele tem que entregar seu corpo às fantasias de um velho maluco. Capítulo 157 Grande Oportunidade. Lentamente o coração de Raidon começou a disparar enquanto ele examinava o objeto branco em forma de mármore que Fang lhe dera. Chave de dimensão de herança. Grau, branco. Qualidade, N, A. Habilidade, participar. Esta chave concede ao usuário acesso à herança do Granite King. A participação é limitada apenas a entidades de rank F. O evento é limitado a um único participante por vez e a chave desaparecerá assim que a herança for concluída com sucesso. Raidon estava lutando com cada grama de seu ser para conter sua excitação. Há pouco tempo ele sonhava em encontrar outra herança. Agora, esse sonho não apenas se tornou realidade, mas ele também recebeu um encantamento corporal que dobrará os pontos de experiência que ele ganha. Da mesma forma, ele jogou este item imediatamente em seu armazenamento dimensional. Ele estava preocupado que se segurasse essa beleza em suas mãos e olhasse para ela por mais tempo, não seria capaz de controlar a vontade de usá-la agora. Que bom que você os aceitou. Fang notou seu rosto inexpressivo, que dava a impressão de ter sido esculpido em um único bloco de madeira, enquanto Raidon fazia um grande esforço para esconder suas emoções. Ele não tinha ideia do que Raidon estava pensando, mas presumiu que havia aceitado os itens desde que os colocou em seu armazenamento dimensional. Raidon usou toda a sua falta de vergonha para inventar esta frase. Sim, não é ruim, pode ser útil para mim. Bom, tenha certeza de que o que vou pedir a você não será muito difícil.
Pelo menos, não acredito que será um desafio para você. Fang ficou aliviado por ter atraído a atenção de Raidon e percebeu que ele o ajudaria. Vendo que Raidon estava ouvindo sem dizer nada, Fang continuou a falar. Talvez você saiba que esta fenda iminente se abrirá para um mundo que foi vencido por uma calamidade com atributo de sangue. Atributo de sangue? Calamidade? Raidon refletiu sobre seu conhecimento recém-adquirido. Ele estava bem ciente de que os mundos caídos onde esses eventos de ruptura estavam ocorrendo foram destruídos por forças externas. Mas ele não entendeu bem o que aconteceu para transformá-los em mundos caídos. Raidon começou a repassar brevemente o conhecimento que havia adquirido com sua memória e com os livros de Herman. Pode haver uma série de causas para o fim do mundo. É possível que um detentor de item que viveu lá em sua época e alcançou o poder divino tenha destruído seu próprio mundo com suas próprias mãos. Ou que outros detentores de item extremamente poderosos tenham invadido e atacado aquele mundo de outras dimensões. Ou que eles não tivessem poder suficiente detentores de itens para deter os monstros que surgiram das fendas do mundo. Todas essas foram causas potenciais da destruição do mundo. Porém, houve uma fase final em que o mundo foi considerado caído e se tornou local para um evento de fenda. Uma catástrofe teve que ser despachada pelo sistema para aquele mundo para que pudesse ser dividido, encolhido e transformado em uma dimensão de fenda. Além disso, cada uma dessas calamidades teria um atributo distintivo. Dependendo da natureza desta calamidade, o mundo onde ocorreu a fenda pode ter um atributo diferente. Então, o desastre que fez com que este mundo se tornasse um mundo caído tinha o atributo sangue, e essa fenda que se abrirá também terá o atributo sangue, hein? Raidon ponderou sobre as informações limitadas e incompletas que possuía, mas por não ter conhecimento suficiente sobre o assunto, decidiu não continuar na esperança de adquirir mais informações posteriormente. Mas ele ainda sentiu para Fang como se fosse um especialista no assunto. Fang fez uma pausa e olhou para a reação de Raidon antes de continuar quando viu Raidon assentir. Como afirmei anteriormente, o mundo em que este evento ocorrerá é um tipo sanguíneo, e estou procurando a herança desse tipo sanguíneo. Embora a herança que procuro pertencesse originalmente a um tipo fogo, ela se tornou uma mistura de sangue e tipo fogo como resultado desta catástrofe. Em outras palavras, esta é uma herança associada aos elementos fogo e sangue. Mais uma vez, esta nova informação surpreendeu Raidon. Então, as características das heranças deixadas após a calamidade mudam e se tornam um híbrido? Raidon ficou completamente perplexo antes de se lembrar da herança conjunta dele e de Fein do esqueleto dourado. Fein informou-lhe que as flechas que caíam sobre eles no segundo estágio eram uma habilidade do tipo espacial. Então foi na verdade uma herança do tipo morte, mas adquiriu o atributo espaço após ser afetado por uma catástrofe do tipo espaço? Agr, minha cabeça dói de tanto pensar. Vou apenas continuar acenando com a cabeça como se já soubesse disso. Raidon fez uma pausa para considerar, então assentiu calmamente em resposta às palavras de Fang. Quando Fang percebeu que Raidon sabia tudo o que havia para saber sobre as fendas, ele sentiu uma grande sensação de alívio. Normalmente a formação de mundos caídos e fendas era um segredo bem guardado, juntamente com muitos outros aspectos do sistema, e era conhecido apenas pelas famílias mais poderosas e detentores de itens. Portanto, ele ficou surpreso que um Rank F como Raidon tivesse acesso a tantas informações. Se ele conhece e compreende tal informação, ele deve ser um gênio absoluto. Estou curioso para saber qual atributo ele escolheu para seu caminho futuro. Fang pensou. Normalmente, o atributo do detentor do item não fica tão oculto e às vezes pode até ser deduzido com base na aparência do detentor do item. No entanto, Fang foi incapaz de determinar qual atributo Raidon havia escolhido para seu caminho futuro depois de muito pensar. Também tem um item que pode detectar a localização da chave de herança que estou procurando. Portanto, não será difícil encontrá-lo. Fang finalmente disse a Raidon para demonstrar o quão simples era o que ele precisava fazer. Então vou encontrar para ele apenas uma chave de herança para tudo isso? Raidon viu uma oportunidade fantástica e falou apressadamente, sem pensar mais no assunto. Negócio. Capítulo 158 Vendendo itens. Bom. Então concordamos. No entanto, não se esqueça de informar o seu mentor sobre isso. Então, se ele der seu consentimento, darei a você a chave e o item que você precisa para encontrar o que estou procurando, disse Fang com uma risada alegre. Mesmo depois de aceitar a palavra de Raidon, ele desejou a aprovação do detentor do item de alto escalão que estava atrás dele. Além disso, os detentores de itens normalmente usariam uma habilidade especial para selar o acordo entre as duas partes. Mas mesmo que Fang não conhecesse Raidon muito bem, ele não se ofereceu para fazê-lo, confiando na reputação do alto escalão por trás dele. Tendo ganhado tanto como resultado da alta posição fictícia atrás dele, Raidon apertou alegremente a mão estendida de Fang. Você provavelmente tem alguns da última partida que deseja vender, então não vou atrasá-lo. Você receberá a ajuda do meu amigo lá embaixo. Leve isso também. Você pode usá-lo para entrar em contato comigo. Você não precisa voltar aqui para me contar como seu mentor respondeu. Fang se levantou e disse enquanto saía pela porta. De seu armazenamento dimensional, ele tirou um anel de prata e deu a Raidon. Sim, obrigado. Mais tarde, quando receber a resposta do meu mentor, avisarei você. Vê você. Raidon pegou o anel, colocou-o no dedo e então se virou para descer as escadas. Anel. Grau, branco. Qualidade, excelente. Habilidade, ligue para. Selecionar as frequências com as quais este dispositivo de comunicação já está emparelhado permite a comunicação instantânea. Para utilizá-lo não é necessário estar vinculado. Contatos disponíveis, 100. Fong, o açougueiro. Custo de mana. Duração. Esfriar.
Excelente! É a primeira vez que vejo qualidade assim. Estou curioso para saber quanto custa esse item. Enquanto descia as escadas, ele olhou para o anel e pensou um pouco. Ele não ficou surpreso ao saber que os detentores de itens não usavam telefones celulares comuns para ligações regulares. Mas ainda assim foi surpreendente ver que os itens poderiam ser usados para tais fins. Você parece feliz, né? Haydon viu o lojista que sempre cuida bem dele esperando por ele no final da escada. Quando notou o sorriso de Haydon, deve ter presumido que estava de bom humor. Sim, quero vender algumas coisas. Ele disse, sem perder o comportamento alegre ao se aproximar do homem. Ele tinha muito para vender, mas o mais importante, queria aprender algumas coisas. Claro, mostre-me o que você tem desta vez. O homem perguntou com evidente curiosidade em sua voz. Já fazia um tempo que Haydon não vinha aqui e ele estava curioso sobre seu progresso, já que agora deveria estar vendendo 2 itens equivalentes. Antes de começar a descarregar seu armazenamento dimensional, Haydon mostrou-lhe um item que encontrou na quarta partida e perguntou: quanto vale isso? Camisa? Grau, verde, qualidade, bom. Habilidade, transformação, tartaruga aquática. Os genes do usuário sofrerão mutações rapidamente, dando-lhes a aparência e as habilidades de uma tartaruga aquática. A taxa de adaptação às espécies transformadas varia de acordo com a estatística de carisma. A duração da habilidade depende da estatística de resistência. Custo de mana, 50. Duração, 15 minutos. Recarga, 10 minutos. Esta foi a habilidade do tipo transformação usada por um dos coelhos que Haydon encontrou na quarta partida. Embora não tivesse certeza, ele acreditava ser uma habilidade rara. Como esperado, novamente ele matou alguém do time adversário. O homem nem ficou surpreso que Haydon estivesse vendendo itens que havia derrubado do time inimigo. Uma habilidade do tipo transformação. É difícil criar itens com essas habilidades, pois geralmente são mais complexos. Mas eu conheço tartaruga de água, e é um tipo de transformação que só funciona em regiões específicas da partida, então só posso oferecer 11.000 de ouro. Depois de pensar um pouco, o homem afirmou. Haydon ficou surpreso com o alto custo, dada a sua avaliação anterior de que esta forma de transformação não tem nenhum propósito prático. Ele também estava ciente de que a única habilidade desta espécie em terra era a defesa, então provavelmente não se sairia muito bem em um ambiente de jogo não naval. Além disso, ele viu que o tempo de reação e a velocidade do coelho diminuíram drasticamente após usá-lo na partida anterior, sem mencionar a velocidade de movimento. Então, apesar de ter tantas falhas, um preço tão alto foi bastante surpreendente. Negócio. Depois de vender este item, Haydon exibiu um item diferente que foi a recompensa pela quarta partida. Era uma espinha de cobra com aparência aquosa. Quando Haydon recebeu como recompensa de jogo, ele leu que se chamava Liquid Snake Spine e que era um material de artesanato de qualidade verde. No entanto, ele não conseguiu verificar essas informações do sistema na época. Este é um material verde para artesanato. Embora não seja particularmente incomum, vale 900 moedas de ouro. Você provavelmente pode fazer de 3 a 4 itens com isso se quiser criar algo do tipo água. Ele estava ciente da personalidade de Haydon, deu-lhe todas as informações de que poderia precisar, sem que ele pedisse primeiro. Dado que não é particularmente raro e é do tipo água, Haydon decidiu vendê-lo também. Mais tarde, ele exibiu outro material de criação de pele brilhante de grau verde que havia vencido em sua quinta partida e tendo descoberto que não era particularmente raro, decidiu vendê-lo também. Embora Haydon tenha aumentado seu próprio armazenamento dimensional de 7 metros quadrados para 19 metros quadrados usando orbes de expansão de armazenamento dimensional de grau branco da herança do esqueleto dourado, ele ainda não queria que nada que não precisasse ocupasse espaço. Depois que Haydon aprendeu o que precisava saber sobre os itens que precisava aprender, ele começou a descarregar seu armazenamento dimensional diante dos olhos perplexos do homem, incluindo os itens que adquiriu na quarta e quinta partidas. Capítulo 159 Comprando materiais de artesanato, parte 1. Esse jovem é absolutamente um monstro, certo? Enquanto considerava os itens empilhados à sua frente, o lojista disse. O equipamento mágico empilhado à sua frente era prova suficiente de que Haydon havia eliminado o time inimigo em ambas as partidas. E quais são esses materiais de artesanato? O homem não conseguia mais esconder o choque. Ele nunca tinha visto ninguém em uma partida de Rank F derrotar tantos monstros. Haydon olhou para a pequena montanha à sua frente e disse, bem, isso é tudo. Os pedaços da multidão estavam empilhados tão alto que quase tocavam o teto, apesar do teto alto da loja. Além disso, Haydon incluiu alguns dos itens a serem vendidos desta vez com plantas de baixa qualidade e até mesmo sua luva com a habilidade de reflexão que ele não usava mais. Ele queria liberar o máximo de espaço possível para seus planos futuros, vendendo todos os itens inúteis em seu armazenamento dimensional de uma só vez. Como o armazenamento dimensional de Haydon era significativamente maior do que antes, ele foi capaz de coletar mais peças de mobs, e alguns mobs menores que ele não se preocupou em desmontar ainda estavam intactos. Bem, isso vai levar algum tempo. O homem afirmou e ativando sua habilidade, que era evidentemente uma habilidade relacionada à inspeção, ele rapidamente começou a calcular revisando a montanha de materiais. Depois de alguns momentos, o homem virou-se para Haydon e disse, bem, minha oferta para todos os equipamentos mágicos, incluindo itens do tipo transformação, é de 33.900 moedas de ouro. Para todos os materiais, incluindo alguns em excelentes condições, também ofereço 14.300 moedas de ouro. E para núcleos vitais, incluindo aqueles pertencentes ao região boss, ofereço um total de 18.300 moedas. Quando terminou, o homem fez uma pausa para avaliar a reação de Haydon.
Seu preço total de oferta foi de 66.500 moedas de ouro, o que é extremamente alto mesmo para um detentor de item rank E. No entanto, para alguém como Raidon, que já carregava itens inestimáveis de classe azul, esse valor não era nada, e por isso aceitou a oferta sem hesitação. Além disso, ele não vendeu os materiais do tipo morte que desenterrou da herança do esqueleto dourado. Provavelmente, mesmo eles sozinhos teriam rendido mais moedas de ouro do que ele vendeu naquela época. Além disso, como ele havia aprendido anteriormente, até mesmo os materiais de artesanato do tipo morte e de grau azul que ele adquiriu de Herman custavam pelo menos 100.000 ouro. Raidon aceitou a oferta, elevando a quantidade total de ouro em seu armazenamento dimensional para 225.544. Bem, então tenho certeza de que você deixou o melhor para o final. O homem disse rindo. Na verdade, isso é tudo. Não tenho mais nada para vender, disse Raidon, pegando o homem desprevenido. Há algumas coisas, no entanto, sobre as quais eu gostaria de aprender mais, se você pudesse. Embora parecesse um pouco desapontado ao saber que Raidon não tinha mais nada para vender, o homem riu. Bem, se for do meu conhecimento, posso responder. Usei um encantamento corporal para fortalecer meu coração, mas agora que encontrei um melhor, quero mudá-lo. No entanto, acontece que esse encantamento corporal específico também funciona para fortalecer o coração. Série, Raidon fez sua pergunta. Esta é a questão? Na verdade, isso é considerado de conhecimento comum entre os detentores de itens. O homem perguntou a Raidon com dúvida nos olhos. Raidon obviamente não era um cara normal, então a pergunta parecia fora de lugar vinda dele. Claro, o que ele não sabia era que Raidon estava neste planeta há apenas cerca de 10 dias. O conhecimento que ele adquiriu durante esse período consistia apenas em alguns fragmentos de memórias deste corpo e dos livros de Herman. Além disso, Raidon sempre foi o tipo de jogador que prefere descobrir rapidamente em vez de pensar demais e pesquisar, então ele não se preocupou em pedir aos outros informações que não fossem imediatamente relevantes. Ele achou mais envolvente adquirir conhecimento à medida que avançava nos níveis de um jogo. Naturalmente, todo este universo era apenas mais um jogo para ele jogar, assim como todos os outros. O lojista percebeu que Raidon estava falando sério quando viu que estava esperando uma resposta sem responder. A remoção de um encantamento corporal do seu corpo pode ser feita de duas maneiras. O primeiro é um item extremamente caro. Na verdade, este item também é um encantamento corporal e infelizmente não tem nota inferior ao azul. Este caro encantamento corporal pode ser usado para reverter os efeitos de outro encantamento corporal, restaurando seu corpo ao seu estado original. Ao fazer isso, você perderá os dois encantamentos corporais. Além disso, este encantamento de limpeza corporal de grau azul só é eficaz contra encantamentos de grau azul e da parte inferior do corpo. Devido ao alto custo disso, os detentores de itens normalmente escolhem seus encantamentos corporais com muito cuidado e consideração. O homem não se esqueceu de dar conselhos a Raidon enquanto ele fornecia informações. Então, qual é o segundo método? Raidon perguntou, esperando que o segundo método fosse mais acessível. Ele tinha alguma ideia de que remover o encantamento corporal do corpo seria muito caro, mas neste ponto, ele nem acreditava que as moedas de ouro que ele tinha seriam suficientes para comprar o encantamento de limpeza corporal de grau azul. O homem começou a rir mais uma vez e disse ao perceber o olhar otimista de Raidon. Não se preocupe, esse método é mais prático e menos caro para você. Você tem sorte porque o encantamento corporal que deseja usar tem o mesmo tipo de coração daquele que você deseja mudar. Se, como você afirmou, o encantamento corporal que você deseja usar for de grau superior ao que você está usando atualmente, não será necessária nenhuma ação adicional. Depois de usar este encantamento corporal, seu encantamento corporal anterior será automaticamente removido e substituído por este, que é de grau superior. A única desvantagem é que o encantamento corporal anterior desaparecerá completamente. Capítulo 160 Comprando materiais de artesanato, parte 2. Com isso, Raidon deu um suspiro de alívio. Devido ao seu título, ele não teve outra opção senão usar encantamentos corporais. Não importa o quão habilidoso ele fosse como jogador, ele não conseguia lidar com todas as situações simplesmente aumentando sua resistência. Naturalmente, ao descobrir encantamentos corporais mais poderosos, ele teria que mudar os mais antigos. Ele teve a sorte de que o encantamento corporal que o esqueleto dourado lhe deu foi um coração, poupando-lhe despesas extras, e ele não se importava se o coração cinza fosse ou não destruído. De qualquer forma, foi um encantamento corporal de grau branco. Não preciso me preocupar em perder o atributo cinza, já que foi obtido do olho do gnomo de gelo. Raidon pensou. Por causa das ocorrências na herança do esqueleto dourado, ele estava ciente de que o atributo cinza que possuía era um atributo híbrido e não um atributo comum. Portanto, ele poderia ter ficado um pouco desapontado se tivesse perdido esse atributo. Obrigado pela sua resposta. Raidon agradeceu pelo alívio e felicidade que ele estava experimentando atualmente. Não é significativo. Você nem fez uma pergunta difícil. Você tem alguma outra pergunta? Ao observar Raidon olhando em volta, o homem questionou. Raidon disse, na verdade, quero comprar algumas coisas para criar itens mágicos. Agora que ele tinha as instruções para um conjunto de equipamentos mágicos que havia descoberto na herança do general Zumbi, ele estava ansioso para começar a fabricar. Você está inquestionavelmente no lugar certo então. Você pode encontrar qualquer material de artesanato aqui, a menos que seja de qualidade azul, eu prometo. O homem falou com segurança.
Depois de ouvir isso, Raidon ficou satisfeito e começou a considerar o que precisava. Raidon perguntou: em primeiro lugar, quanto custa um projeto de equipamento mágico de nível verde? Neste mundo, um projeto é necessário antes de poder fabricar qualquer item. Mesmo que Raidon tenha vencido projetos em partidas anteriores, todos eles eram de grau branco, e não o conjunto de grau verde que ele estava tentando criar. Embora soubesse que deveria ter começado com a fabricação de itens de nível branco, ele estava tão confiante em suas habilidades que pulou essa etapa e foi direto para o verde. Projeto de qualidade verde? O preço é de 250 moedas de ouro. Este pedido de Raidon pegou o homem desprevenido. Raidon não parecia ter muita experiência com artesanato, devido à sua aparência jovem e ao fato de ser um detentor de itens Rank F. Acredito que ele pedirá a um especialista em itens para criar itens para ele. O homem considerou. Ok, gostaria de comprar 30 peças, disse Raidon. Devido à dificuldade de fabricar um item, especialmente um item de grau verde, a probabilidade de sucesso era igualmente baixa. Se uma tentativa de fabricação de item falhasse, o projeto seria destruído e alguns ou todos os materiais usados se tornariam inutilizáveis. Embora Raidon estivesse confiante em suas próprias habilidades, ele ainda queria conseguir sua mudança e ter mais algumas oportunidades para refinar suas habilidades. Que tipo de equipamento você procura? O homem perguntou novamente. Havia um projeto diferente para cada tipo de equipamento. A planta de uma calça, por exemplo, não poderia ser usada para confeccionar um anel. Peitoral, sabatons, espaldeiras, manoplas e caneleiras. Raidon contou todos os lances de bola parada. Sem capacete, provavelmente se parecerá com a armadura preta usada pelos soldados zumbis que ele encontrou na herança. Tudo bem. O homem pegou 30 pergaminhos enrolados de uma das caixas ao lado dele e os entregou a Raidon, dizendo: cada um deles custou 250 moedas de ouro, perfazendo o custo total de 7.500 moedas de ouro. Depois de jogar os pergaminhos em seu armazenamento dimensional, Raidon continuou. Além disso, preciso de 30 conjuntos de metal de ferro preto. Oh, suponho que você queira criar uma armadura corporal do tipo mortal. No momento em que o homem ouviu a frase ferro preto, ele disse, foi até outra caixa, tirou 30 lingotes de ferro preto e os entregou a Raidon. Além disso, 30 conjuntos de sangue sombrio. Raidon jogou os lingotes de ferro preto em seu armazenamento dimensional e continuou. Jovem, por que você não diz tudo de uma vez? O homem fez uma careta para Raidon antes de conseguir o que queria. Raidon estava agindo de forma semelhante quando vendia seus itens, e estava agindo de forma semelhante agora que os estava comprando. Aqui, algo mais? O homem desapareceu na sala ao lado por um tempo, depois voltou com uma caixa contendo um líquido preto em tubos transparentes que entregou a Raidon. Obrigado. Adicione 40 núcleos vitais do tipo Morte Rank e 30 cascos de tartaruga Iron Shell, 30 garras de lobo Shadowfan, 30 couro de pantera Nightad, 30 veneno de serpente venenosa e... Raidon acrescentou, contando mais alguns materiais que continham vários elementos. Eu realmente espero que estes sejam os últimos. O homem murmurou e saiu para a sala adjacente, emergindo momentos depois carregando uma série de caixas empilhadas umas sobre as outras. Isso é tudo? Depois de colocar as caixas no balcão, o homem perguntou com tom cansado. Sim, obrigado. Quanto custa tudo? Raidon questionou. Ele presumiu que suas moedas de ouro seriam suficientes antes de fazer seus pedidos, mas agora que as recebeu todas, percebeu que o preço que pagaria não seria nada baixo. Para ser exato, 95.050 moedas de ouro. O homem já havia feito as contas antes de Raidon perguntar, então deu a resposta imediatamente. Mesmo que sejam todos materiais de qualidade verde, não se acredita que seja demais. Raidon suspirou de alívio. Os materiais que ele tinha em mãos lhe permitiriam criar 2 conjuntos no total, e ele só precisaria gastar 48.000 moedas de ouro em um conjunto, presumindo que todas as suas tentativas tivessem sido bem-sucedidas. É claro que não comprei o componente mais caro, o material elementar. Os materiais de herança que provavelmente usarei para a elaboração serão mais caros do que tudo isso. Raidon refletiu. Como ele iria criar um item do tipo morte, ele também precisava usar um material de suporte com alto elemento de morte. Porém, ele não precisou adquirir outro porque já possuía os materiais que descobriu por herança. Ele também possuía a pedra contendo o elemento da morte que descobriu na casa de Herman. Capítulo 161 O culto. Depois de despejar todos os itens em seu armazenamento dimensional e pagar as moedas de ouro, Raidon disse, obrigado pelo seu serviço, e saiu correndo da loja. Ele estava ansioso para voltar para casa e começar todos os seus planos o mais rápido possível, não apenas porque estava animado com a elaboração, mas também porque estava animado com os encantamentos corporais que usaria. Ele rapidamente refez seus passos saindo do mercado de itens e entrando na loja de antiguidades. Ao entrar, ele viu o lojista e seu funcionário caídos no sofá, ambos dormindo profundamente após 2 dias sem dormir. Ele iria perguntar se Fein havia retornado ou não, mas duvidava que eles tivessem notado em sua condição atual. Provavelmente será melhor se eu não encontrar aquele zumbi por um tempo. Terei que inventar uma desculpa se ele começar a me questionar sobre o conjunto de itens. Depois de alguma consideração, Raidon voltou para casa vindo da loja de antiguidades. Esses caras são realmente... Pouco depois, Raidon voltou ao seu bairro, onde a visão da vizinhança em frente ao seu prédio fez sua cabeça começar a doer. Ei, você está ajoelhado sobre os 2 joelhos, isso não está certo. Você foi selecionado como aprendiz do mestre. Coloque a mão direita no peito e diga, bem-vindo de volta, mestre.
Fatsami demonstrou para o público à sua frente dobrando-se sobre um joelho, enquanto carregava seu peso extra. Olhando para o grupo à sua frente, Sami ordenou: agora diga comigo ao mesmo tempo. Além das 10 pessoas que Raidon escolheu, todos no armazém estavam lá para aprender como cumprimentar adequadamente seu mestre com Sami. Espere um minuto, vovô. O que você está fazendo? Por que você está ajoelhado? Você não é seu aprendiz. Sami estava prestes a pronunciar a frase de saudação quando viu o velho senil apoiado em um joelho e colocando sua mão direita no peito na frente da multidão. O que você quer dizer com não sou seu aprendiz? Claro, sou seu aprendiz. Estou prestes a despertar e me tornar um detentor de itens. Sem nenhum dente na boca, o velho gritou. Deixe o velho fazer o que quiser. Apenas mantenha calma, velho. Não queremos outro aumento na sua pressão arterial. De joelhos na última fila, uma das tias apaziguou calmamente o velho senil. Droga, você está estragando tudo. Chefe, diga alguma coisa para o vovô. Sami se virou para contar a Dan indignado. Dan, que estava lutando com Karan e Pana ao fundo, suspirou e parou de treinar. Sami, você não acha que podemos estar exagerando um pouco aqui? Além disso, você não acha que o mestre ficará chateado se nos ver todos reunidos em frente à sua casa assim? Sami parou por um momento depois de ouvir essas palavras antes de responder com uma risada. Do que diabos você está falando, chefe? Devemos ao nosso divino e generoso mestre demonstrar de alguma forma nossa devoção a ele. E realmente, o que mais podemos fazer? Quando os nossos idosos estão presentes, não podemos nem assumir a responsabilidade de vigiar este local. No mínimo, façamos o acolhimento. Todos fizeram uma pausa e começaram a pensar em resposta às palavras de Sami. Tudo que ele disse estava correto. Não havia mais nada a fazer depois do último encontro com Tika, pois descobriram que os outros aprendizes de Raidon estavam presentes e guardando a área. A única coisa que lhes restava fazer era trabalhar duro para despertar como detentores de itens ou para receber Raidon em casa. Devido ao fato de que apenas Dan era detentor de itens até agora, eles continuaram seus esforços árduos enquanto procuravam novas maneiras de servir Raidon. Ok, vamos fazer de novo. Desta vez, todos devem seguir as regras, e você, velho, deveria pelo menos ir para o fundo para não envergonhar o mestre. Gritou para o grupo após observar que Dan permaneceu em silêncio e assentiu. Ok, quando eu contar até 3, todos vocês digam a frase de saudação ao mesmo tempo, disse Sami começando a contar. Bem-vindo de volta, mestre. Quando Sami disse 1, todos se ajoelharam e gritaram ao mesmo tempo. Vocês são todos idiotas? Eu só disse 1. Vocês farão isso quando eu disser 3. Deixando de lado o velho. Por que vocês estão todos de joelhos? O temperamento de Sami explodiu e ele começou a gritar novamente. Desta vez, o velho acertou, mas todos os outros erraram. Depois de um tempo, porém, ele começou a ter dúvidas ao perceber que ninguém o ouvia e que ainda estavam ajoelhados. Vocês estão apenas tentando descansar porque estão cansados? Sami pensou que todos o estavam ignorando para que pudessem descansar um pouco, e ele estava prestes a reclamar com Dan novamente quando viu Dan, Pana e Karan, todos ajoelhados e olhando na mesma direção. Espere, não me diga. Quando Sami começou a processar o que estava acontecendo, ele se virou e olhou para Raidon, que estava parado ali e observando-os com uma expressão composta no rosto e profundos olhos cinzentos. Bem-vindo de volta, mestre. Assim que viu Raidon, ele se ajoelhou para cumprimentá-lo. Sim, agora você pode levantar a cabeça. Raidon disse friamente, mas secretamente ele estava xingando. Esses idiotas finalmente se tornaram um culto completo? Antes que minha sanidade desmorone completamente, acho que deveria sair daqui o mais rápido possível. Embora Raidon pretendesse usar Dan e sua equipe para tarefas e coleta de informações no futuro, vê-los lhe deu arrepios. Mestre, se me der licença, gostaria de relatar o que aconteceu enquanto você estava ausente. Enquanto Raidon planejava sua fuga deste culto, Dan deu um passo à frente, ajoelhou-se mais uma vez e disse. Capítulo 162 Usando o encantamento corporal, parte 1. Relatório. O que aconteceu? Raidon perguntou com curiosidade. Por fim, ele ficou aliviado ao ver que esse culto estava realmente cumprindo seu propósito original. Durante sua ausência, uma empregada de batalha chamada Tika, que trabalha na mesma casa que a irmã Belicia, veio perguntar sobre você. Porém, como o mestre não estava presente, ela causou um pouco de comoção, e com a ajuda de um veterano, finalmente afirmou que iria embora e voltaria mais tarde. Explicou Dan. Tika, Belicia afirmou que levaria pelo menos 2 semanas para obter a autorização necessária e retornar. Ou ela foi enviada tão rapidamente por causa de mal-entendidos nas minhas costas? Raidon ponderou. Ele tinha certeza de que a atenção e os mal-entendidos que afetaram a atitude de Fang em relação a ele também afetaram sua família, já que Fang também era detentor de itens de nível médio. Tudo bem, continue com o bom trabalho. Raidon não pareceu se importar e continuou voltando para casa. Embora ele preferisse esperar até ficar mais forte antes de conhecer sua família, a situação não era terrível. Para ele, esse seria apenas mais um obstáculo a ser superado. Foi como se ele tivesse sido lançado na luta final contra o chefe do jogo logo no início. Você acredita que o mestre conhece minha irmã? Depois que Raidon subiu as escadas e entrou em sua casa, Rai rapidamente se virou e questionou os outros. Ele ficou muito chocado ao saber que Belicia é uma detentora de itens e é conhecida como empregada de batalha. Não sei porquê, mas o mestre não pareceu muito surpreso ao saber que uma empregada chamada Tika tinha vindo aqui. O mestre provavelmente esperava que ela aparecesse. Karan disse pensativo. Bem, não há necessidade de discutirmos isso entre nós.
Poderemos aprender tudo com irmã Belicia quando ela retornar. Em vez de perder mais tempo, preste atenção ao seu treinamento. Depois de falar, Karan se virou para Rai e continuou. Como afirmei anteriormente, Rai, sua irmã deve ter escondido o fato de que ela é uma detentora de itens para nos manter seguros. Não saberemos os detalhes até que ela chegue, mas não devemos julgá-la desfavoravelmente agora. Depois que Tika, que usava a mesma fantasia de empregada de Belicia e trabalhava para a mesma família, os atacou, muitas perguntas ficaram sem resposta na mente de todos. Ainda assim, eles não queriam ter pensamentos negativos sobre Belicia. Rai simplesmente acenou com a cabeça concordando ao ouvir essas palavras. Ele ficou magoado por sua irmã ter mentido e escondido coisas dele por tanto tempo, mas sabia que se Belicia não tivesse um bom motivo, ela não teria feito isso. Posso finalmente encontrar um pouco de paz de espírito. Raidon suspirou enquanto entrava em sua casa empoeirada. Embora tivesse passado pouco tempo desde a última vez que viu sua casa, ele sentiu como se não a visse há muito tempo por causa de tudo que passou desde que partiu. Eles deveriam pelo menos limpar a casa se tiverem tanto tempo livre. Raidon ponderou enquanto observava o quarto pobre onde Belicia não ia há algum tempo. Então ele se perguntou se deveria dizer a Dan e aos outros para manterem sua casa arrumada. De qualquer forma, pensarei nisso mais tarde. Tenho coisas muito mais importantes para fazer. Enquanto falava, Raidon enfiou a mão em seu armazenamento dimensional e tirou vários pedaços de carne que haviam sido grelhados com suas chamas negras. Usar os 2 encantamentos corporais de nível azul que ele tinha estava no topo de sua lista de tarefas. No entanto, ele suprimiu seu apetite de antemão para evitar que seu corpo fosse sobrecarregado por esses encantamentos corporais. Raidon passou a comer carne do tipo fogo em sua partida mais recente e descobriu que funciona tão bem quanto carne do tipo morte para impedi-lo de comer demais. Ele também melhorou esse efeito cozinhando-os com suas chamas negras. Eu me pergunto se usar o encantamento corporal do espírito do fogo fato que Fang me deu mudará a quantidade e o tipo de carne que preciso. Raidon ponderou. Depois de consumir quilogramas de carne da máfia Rank F mais uma vez, Raidon conseguiu finalmente saciar sua fome. Ele então removeu o objeto parecido com um fio de seu armazenamento dimensional. Raidon não tinha certeza a qual elemento esse encantamento corporal pertencia, mas ele presumiu que não iria machucá-lo porque Fang não lhe deu nenhum aviso sobre qualquer coisa a observar ao usá-lo. Poderia ser uma coisa do tipo alma? Em muitos jogos que joguei antes, Soul e Death foram apresentados como 2 elementos distintos, então isso faz sentido. Afinal, a alma é pensada como uma forma de vida, certo? Raidon se perguntou. Ele não conseguia pensar em nenhum tipo com o qual a alma pudesse ser incompatível. Entretanto, se este fosse um tipo de morte, teria um efeito oposto com elementos como os tipos sagrado e leve e prejudicaria o corpo. Acho que terei que fazer algumas pesquisas sobre esses elementos raros mais tarde. Raidon afirmou enquanto começava a tirar as roupas mais uma vez para usar o encantamento corporal. Desta vez, ele também colocou por baixo um cobertor que encontrou em sua casa, com o qual não queria lidar se tivesse que vomitar no chão como antes. Bem, até agora, esta é a coisa mais valiosa que já possuí. Eu realmente espero que você não me decepcione. Olhando para o fio em sua mão, Raidon exclamou com entusiasmo. Para ele, o XP era mais valioso do que qualquer outra coisa. Raidon respirou fundo algumas vezes para acalmar sua expectativa frenética antes de cantar. Encantamento corporal. Então, sentindo uma exaustão avassaladora em seu espírito, seus olhos ficaram pesados e ele caiu sobre o cobertor que havia estendido no chão. Capítulo 163 Usando o encantamento corporal, parte 2. Raidon abriu lentamente os olhos e se levantou do chão, sem saber quanto tempo havia passado. Droga, isso foi tão inesperado, ele resmungou. Não houve dor repentina de cabeça ou sensação de tontura que o fizesse desmaiar. Em contraste, no instante em que usou o encantamento corporal, sentiu como se todo o seu corpo tivesse relaxado e caiu em um sono rápido e profundo. Eu me sinto incrível como se não dormisse tão bem há muito tempo, disse Raidon, olhando ao redor com olhos cinzentos que pareciam brilhar ainda mais do que antes. Ele estava experimentando uma onda de euforia e vitalidade. Seus sentidos foram aguçados e ele percebeu cada detalhe ao seu redor com uma clareza renovada. O ar parecia carregado e ele podia ver até mesmo as menores partículas de poeira flutuando na luz filtrada pela janela. As cores pareciam mais brilhantes, os sons mais claros e cada textura mais distinta. Ele sentiu como se pudesse processar informações mais rapidamente e sua mente estava mais alerta do que nunca. Era um estado de consciência e foco intensificados em que ele já havia estado muitas vezes antes, mas apenas quando estava usando suas técnicas. Mesmo assim, desta vez foi mais poderoso do que nunca. É uma sensação absolutamente incrível. Para entrar normalmente nesse estado de concentração, tenho que exercer muita energia mental. Então acho que estava certo em presumir que era um tipo de alma. Parece que meu espírito ficou mais forte. Esta deve ser a característica oculta deste encantamento corporal, disse Raidon. Ele percebeu que seus sentidos haviam melhorado, então ele checou seu painel de personagem, apenas para descobrir que todas as suas estatísticas, exceto a resistência, ainda estavam aparecendo como 1. Quando ele havia usado anteriormente o encantamento corporal Ashenheart, ele teve uma sensação semelhante de que seu corpo ficou mais forte, mas suas estatísticas não melhoraram. O fato de suas estatísticas não terem mudado apesar de sua condição física claramente melhorada o surpreendeu, mas ele sabia o motivo disso. Normalmente, o sistema evoluiria automaticamente os corpos de todas as pessoas recém-despertadas para o nível 1 em todas as estatísticas, independentemente das suas condições pré-existentes. Por exemplo, mesmo que a pessoa tivesse uma deficiência, o sistema restauraria completamente a sua saúde física e corrigiria todas as suas falhas físicas, equivalendo a um ponto de estatística.
Portanto, se um aleijado e um fisiculturista despertarem ao mesmo tempo e se tornarem detentores de itens, cada um deles possuirá o mesmo poder. Além disso, essas qualidades irão melhorar ainda mais com a adição de um único ponto a cada estatística. Um detentor de item com 10 pontos de resistência, por exemplo, teria 10 vezes mais resiliência do que um detentor de item recentemente despertado. No entanto, aqueles que tiveram melhorias corporais tiveram um resultado diferente. Cada ponto de resistência ganho por alguém que tinha um encantamento corporal defensivo era significativamente mais poderoso do que os pontos de resistência ganhos por alguém que não tinha um encantamento corporal defensivo. Mesmo sua característica oculta é incrível, como se poderia antecipar em um encantamento corporal de grau azul. Com alegria, disse Raidon. Por causa desse encantamento corporal, seu espírito original foi desenvolvido ainda mais, e se ele adicionasse pontos de atributos extras ao espírito no futuro, cada ponto de atributos que ele adicionasse seria mais eficaz do que um detentor de item comum. Então, além de comer carne, qual é a desvantagem? Ele parou de pensar nas vantagens e começou a pensar nas desvantagens quando ouviu um som estrondoso vindo de seu estômago. Já estou com fome? Recentemente consumi quilos de carne. Raidon refletiu. Ele estava preocupado por ter ficado fora por muito mais tempo do que imaginava, mas quando verificou a hora no telefone, viu que estava inconsciente há apenas 15 minutos. Então, acreditando que a energia armazenada em seu corpo havia se esgotado porque ele tinha acabado de usar o encantamento corporal de grau azul pela primeira vez, ele pegou a carne que havia frito anteriormente com chamas negras de seu armazenamento dimensional e começou a comê-la. Depois de comer um pouco, ele percebeu que havia consumido exatamente 10 vezes a quantidade de carne que normalmente seria suficiente para ele, e não pôde fazer nada além de suprimir sua fome. Isso é uma ocorrência normal? Fein também tinha um encantamento corporal de grau azul, mas depois de consumir metade do que consumi, ele pareceu satisfeito. Raidon achou estranho que seu apetite por carne tivesse aumentado tão drasticamente depois de usar apenas um encantamento corporal de grau azul, mas ele logo percebeu o porquê. Droga, isso está relacionado aos sentidos aguçados que estou experimentando atualmente? Como estou constantemente em modo de foco total, estou gastando mais energia do que deveria. Depois de pensar um pouco, ele entendeu que isso era consequência desse encantamento corporal. Bem, de qualquer forma posso tolerar isso muito bem. Parece que precisarei aumentar a quantidade de moedas de ouro que gasto em minhas rações diárias. Ele disse. Seu estômago havia se tornado um verdadeiro buraco negro. Mesmo que consumisse quilos de carne, não ficaria satisfeito e sua barriga nem incharia. Depois de se convencer de que as poucas moedas de ouro extras que gastaria no futuro não afetariam o que ganharia, ele se olhou no espelho para ver se sua aparência havia mudado. Com exceção de um brilho adicional que apareceu em seus profundos olhos cinzentos, tudo parecia como antes. Tudo nele parecia o mesmo. Seu cabelo ainda era preto com algum tom de cinza e bagunçado, sua pele ainda era branca, mas com aparência saudável, e as veias pretas semelhantes a tatuagens em seu peito que se estendiam do coração até o pescoço e saíam. Ombro ainda estavam lá. Raidon retirou um objeto em forma de coração que ainda queimava em chamas vermelhas de seu armazenamento dimensional e disse, eu me pergunto que tipo de mudanças esse encantamento corporal causará em mim. Cada vez que ele usava um encantamento corporal, sentia grande satisfação em observar os efeitos positivos em sua aparência e força. Cada vez ele sentia como se estivesse modificando seu carro favorito. Capítulo 164 Usando o encantamento corporal, parte 3. Enquanto segurava o Imberiarte que recebeu do esqueleto dourado como recompensa, Raidon fechou os olhos, respirou fundo e entoou. Encantamento corporal. Quando o encantamento corporal foi ativado, as chamas vermelhas cresceram rapidamente e logo cobriram toda a sala em fogo. Merda, essas chamas não vão queimar o prédio, vão? Raidon, que estava no meio das chamas e observava a visão das chamas vermelho-sangue assolando dentro da sala, não pôde deixar de pensar que isso iniciaria um grande incêndio, embora ele próprio não sentisse calor. As chamas que antes enchiam toda a sala, no entanto, começaram abruptamente a sair de sua boca e nariz, não lhe deixando tempo para se preocupar em queimar sua casa. À medida que a fumaça e as chamas entravam em sua boca e nariz, Raidon, que antes não sentia o calor do fogo, começou a sentir uma sensação semelhante ao derretimento. Ele caiu de joelhos de repente, incapaz de se mover ou mesmo de lembrar de respirar por causa da dor lancinante que se espalhava por todos os nervos de seu corpo. Nesse ínterim, enquanto ele tentava respirar fundo para se refrescar, a fumaça começou a subir da mancha preta em seu peito e das veias que dela saíam. À medida que a mancha preta continuava a queimar, ela começou a se espalhar para outras partes do corpo de Raidon. Depois de começar no pescoço, as veias seguiram até o rosto e se espalharam pelas bochechas e pela testa. Então começou a se espalhar pelo peito, primeiro assumindo o ombro e o braço esquerdos, depois descendo para o ombro direito, cintura e quadris. Ele experimentou uma sensação semelhante à de ter ferros quentes presos à sua pele o tempo todo enquanto as veias negras se espalhavam por todo o seu corpo, expelindo fumaça cinza ao fazê-lo. Lenta, mas seguramente, essas veias cobriram todo o corpo de Raidon. Depois de algum tempo incognoscível ter passado, todo o seu corpo foi finalmente coberto por essa coisa escura da cabeça aos pés. A aparência das veias de Raidon havia desaparecido e a coisa parecia um metal preto e ardente que derreteu por todo o seu corpo. Ele foi incapaz de emitir um único som porque a dor o deixou completamente mudo. Ele estava curvado, ajoelhado e simplesmente ficou ali parado. Era como se sua forma humana tivesse sido substituída por uma estátua de metal preto. Rachadura, rachadura. Com o passar do tempo e a substância metálica em seu corpo continuou a queimar, a fumaça diminuiu gradualmente e finalmente desapareceu. Então, pouco a pouco, pedaços se formaram e saíram de Raidon, removendo suas camadas mais externas de pele e revelando sua brancura original e impecável. Agin!
Agora que a matéria negra nele havia sido drenada para o chão e transformada em cinzas, Raidon soltou um grito que não conseguia pronunciar antes devido à intensidade da dor que sentia. Então, completamente exausto, ele caiu no chão, caindo sobre as cinzas que haviam caído dele. Merda, ele amaldiçoou em sua mente. Tudo que ele podia fazer neste momento era pensar porque havia gasto toda a sua força mental tentando suportar a dor. Se não fosse pelo encantamento corporal que ele usou há pouco para fortalecer seu espírito, ele provavelmente já teria caído inconsciente. Depois de descansar no chão por um tempo, ele lentamente se levantou. Foda-se isso. Certamente espero que o sofrimento tenha valido a pena. Ele praguejou e começou a observar mudanças internas. Sinto que meu corpo está mais forte e resistente do que antes, mas isso é tudo? Raidon murmurou. Mesmo depois de usar Ashenheart, o encantamento corporal de grau branco, ele percebeu que sua força havia aumentado, mas não estava percebendo um aumento significativo no momento. Depois de passar algum tempo tentando sentir as diferenças em seu corpo e sem conseguir fazê-lo, Raidon decidiu ir até o espelho de seu armário para examinar sua nova aparência externa. Mas ele deu apenas um passo para cima do cobertor antes de sentir uma sensação estranha sob os pés, sentir um cheiro de queimado e rapidamente dar um passo para trás. O que diabos é isso? Bem onde Raidon acabará de pisar, havia uma pegada queimada no cobertor que ainda fumegava. O que diabos está acontecendo? Quando ele examinou o cobertor, viu que ele havia sido queimado em uma pegada perfeita e até mesmo que parte da pedra embaixo dele havia sido reduzida a cinzas. Quando percebeu que a culpa era do pé, levantou-o no ar para evitar queimar outra área, e desta vez sentiu a mesma sensação que acabará de sentir sob o outro pé. Você está falando sério? Tudo que eu pisar vai queimar? Raidon começou a pular, sabendo muito bem que a pedra e qualquer outra coisa que ele pisasse se transformariam instantaneamente em cinzas enquanto soltava fumaça cinza. Ele estava com medo de que se ele permanecesse no mesmo lugar por muito tempo, ele quebraria a pedra e cairia no chão abaixo. Cara, não tem interruptor ou algo assim para desligar? Não posso nem usar sapatos assim. Ele se sentiu impotente diante de sua situação. Ele nem seria capaz de continuar com sua vida normal como resultado disso. Enquanto Raidon pensava, ele deixava pegadas de cinzas por toda a casa enquanto evitava ficar parado no mesmo lugar por muito tempo. E ele logo lembrou que seu pé não estava queimando o chão antes de dar o primeiro passo. Então isso é algo que posso controlar. Eu só preciso determinar a causa, ele pensou enquanto parava todos os movimentos e saltos. Quando ele fechou os olhos, tentando recordar suas emoções momentos depois de usar o encantamento corporal e determinar o que provocou fogo, o chão de pedra sob seus pés continuou a virar cinzas. E pouco depois a fumaça deixou de emanar de seus pés e o chão parou de queimar. Então é assim que se controla essa coisa, hein? Droga, parece que o efeito colateral desse encantamento corporal vai me causar problemas. Embora tenha descoberto como interromper o efeito de queima, ele também percebeu que a causa era muito difícil de controlar. Capítulo 165 em Bereart, Raidon passou um tempo considerável tentando reprimir a sensação de queimação em seu corpo antes de finalmente descobrir que ela estava ligada aos seus sentimentos. Então, aparentemente minha ansiedade está acendendo essas chamas. Cara, isso pode ser um problema sério para mim, ele murmurou para si mesmo. Raidon normalmente era hábil em controlar suas emoções e dominava uma variedade de técnicas. No entanto, ser capaz de controlar suas emoções à vontade não significa que ele deseje controlá-las o tempo todo. Ele era um jogador entusiasmado que apreciava a vida com uma sensação de admiração e expectativa. E entre esses sentimentos, a ansiedade, aquela que ele experimentou com mais frequência ao longo de sua vida e a que mais desfrutou, agora se tornou sua criptonita. A ansiedade era um forte sentimento de excitação ou expectativa por um determinado evento, atividade ou resultado. É caracterizada por um forte desejo de começar ou começar algo novo, bem como pela disposição de enfrentar desafios ou correr riscos para atingir um objetivo desejado. Ao fazer algo, Raidon, que estava sempre ansioso, frequentemente sente uma sensação de urgência ou impaciência e pode achar difícil esperar ou adiar a gratificação. Ele também fez a maioria das coisas que fez no passado sem pensar nas consequências por esse motivo. No geral, ele descobriu que a excitação é um sentimento motivador e fortalecedor que, quando atinge os seus objetivos, pode trazer uma sensação de satisfação e realização. A ansiedade de Raidon, que normalmente é acompanhada por sintomas físicos, como frequência cardíaca elevada, respiração rápida e sentidos aguçados, agora também era acompanhada por um efeito de queimação em seu corpo. Droga, preciso controlar isso o mais rápido possível. Ele deu mais algum tempo para seus pensamentos se acalmarem, após o que tomou a decisão de se olhar no espelho para ver se alguma coisa havia mudado. Mas assim que ele pensou que tinha suas emoções sob controle, a fumaça cinzenta começou a subir sob seus pés com o primeiro passo que deu mais uma vez, e ele parou e praguejou. Foda-se essa merda. A ânsia de Raidon em verificar sua aparência melhorada no espelho desencadeou a capacidade de queimação de seu corpo. Ele recuperou a compostura e deu um passo à frente mais uma vez, mas desta vez não colocou nenhuma expectativa em si mesmo e, em vez disso, começou a considerar isso como qualquer momento em que se olhasse no espelho diariamente. E deu certo. Quando Raidon finalmente conseguiu andar sem problemas, ele ficou na frente do espelho. Quando examinou seu reflexo no espelho, não observou nenhuma mudança significativa em sua aparência. No entanto, a mancha preta em seu peito e as veias negras que irradiavam dela desapareceram completamente, deixando apenas uma tatuagem pálida com um padrão semelhante a escamas cinzentas de crocodilo que cobriam completamente seu peito. Parecem escamas de dragão, disse ele, passando o dedo ao longo da mancha que cobria seu peito e se estendia até o pescoço. Quando tocado, tudo o que sentiu foi sua própria pele macia. Este design cinza claro parecia uma tatuagem.
Raidon examinou-o cuidadosamente por um tempo e concluiu que não havia mais nada de diferente nele. Tudo bem, vamos dar uma olhada no painel de personagens e ver o que há de novo. Depois de dizer isso, ele rapidamente recuperou a compostura, percebendo que o efeito ardente de seu corpo havia sido novamente ativado. Embora estivesse ciente da desvantagem desse encantamento corporal, ele ainda não tinha certeza de sua característica oculta e esperava encontrar algumas respostas em seu painel de personagem. Planeta B7890, D4850. Raça humano. Nome Raidon Temujin. Título, Mestre de Todos. Nível 1. Classificação, F cinza. Experiência 252.203, 1 milhão. HP 3600, atributo, S cinza. MP 2210, atributo, S cinza. Força é 1. Agilidade, 1. Vigor, 60. Sorte, 1. Carisma e 1. Espírito, 1. Equipamento, S mágico, S55. Espada, ligada, habilidade, onda espiritual. Luvas, ligadas, habilidade, explosão de chama. Brinco, ligado, habilidade, desprezo. Vambrace Bonded, habilidade, gancho. Boots Bonded, habilidade, partida. Encantamento, S corporal, Is, 3/5. Coração Ashen verde. Olho do gnomo de cinzas, verde. Espírito do fogo fato, azul. Coração cinzento? Verde. O que diabos está acontecendo? O que aconteceu com o Imberearte? Raidon ficou surpreso com o que viu quando examinou os encantamentos de seu corpo. Não havia nenhum sinal do encantamento corporal de grau azul que deveria estar lá, e o nome ainda estava escrito como Ashen Heart em vez de Imberearte. Ele então deu uma olhada em seu HP recém-melhorado e viu o atributo Ash bem próximo a ele. Espere. Como é que Ash agora também faz parte do meu HP? É suposto adquirir o atributo do fogo, certo? Ashen Heart realmente absorveu Imberearte? Um fogo divino acende na alma da pessoa, purificando-a da cabeça aos pés e capacitando-a a alcançar alturas além de sua própria raça, além de conceder-lhe mais 2000 MP e mais 2000 HP do tipo fogo puro. Em sua mente, Raidon repetiu a descrição anterior de Imberearte sobre a exibição do sistema. De acordo com o mesmo sistema, ele parecia ter ganhado 2000 MP e HP, mas ainda restava um grande mistério. Até mesmo os mais 200 de mana adicionais concedidos pelo olho do gnomo de cinzas, que ele havia usado anteriormente, pareciam estar incluídos em seu mana original. De acordo com o lojista, como Imberearte é de grau azul, ele deveria substituir Ashen Heart, que é de grau branco. Porém, por que acontece o contrário? Ashen Heart também foi atualizado para o grau verde. Ele procurou uma explicação racional, mas não encontrou nada. Ele argumentou que a característica secreta desse encantamento corporal tinha algo a ver com o fato de que os mais 200 que ele havia escrito ao lado de seu MP agora faziam parte de seu próprio MP. Raidon se concentrou na seção de encantamentos corporais do sistema na esperança de ver as características de Ashen Heart mais uma vez. Fiel à sua expectativa, o sistema realmente exibiu para Raidon os recursos recém-atualizados do Ashen Heart. Cara, isso é uma grande surpresa. Como isso é um encantamento corporal de grau verde? Quando ele descobriu sobre as atualizações do Ashen Heart, ele mal conseguiu conter sua empolgação. Capítulo 166 Criação de itens, parte 1. Coração cinzento? Grau, verde. Qualidade, N, A. Habilidade, encantamento corporal. Seres mortais empunhando o coração, que foi lambido pelas mesmas chamas negras da morte que atormentam as almas dos deuses, podem transcender sua própria raça e ascender a um plano superior de existência, ganhando mais 2000 HP e mais 2000 MP no atributo cinza, bem como um aumento de 100% na regeneração de HP e MP. Então Ashen Heart absorveu Imberearte afinal, hein? O recurso anterior de regeneração de MP também foi modificado. Raidon olhou para os novos atributos de habilidade de encantamento corporal sem acreditar. Além dos mais 2000 HP e MP que Imberearte concedeu em sua forma original, até mesmo a capacidade anterior de Ashen Heart de duplicar a regeneração foi alterada e melhorada. Antes desta atualização, Raidon tinha que usar um pouco de seu HP a cada minuto para fornecer MP adicional. No entanto, este efeito colateral também foi eliminado. E você está me dizendo que é apenas verde? Por que esse encantamento corporal é tão especial, eu me pergunto. Mesmo que ele pessoalmente soubesse pouco sobre encantamentos corporais de grau azul, ele ainda podia inferir que essas características eram incomuns. Aquela dona da barraca de bruxas provavelmente estaria tentando ao máximo me matar agora por comprar esse encantamento corporal se soubesse que ele tinha uma habilidade tão especial. Raidon riu. No entanto, foi uma boa atualização em geral. Agora posso reservar algum tempo para a elaboração de itens. Ele disse alegremente. Mesmo que a nova desvantagem de Ashen Heart o incomodasse, ele poderia eventualmente controlá-lo com uma técnica e usá-la a seu favor. Além disso, ele ainda não tinha certeza do atributo de cinza que seu HP havia adquirido e de seus recursos ocultos, mas poderia descobri-los com o tempo. Raidon empurrou esses pensamentos para o fundo de sua mente, abriu seu armazenamento dimensional e entrou na enorme sala, onde os suprimentos de artesanato estavam guardados em um canto distante. Bem, a elaboração leva tempo, mas espero poder fazer um de setembro antes da minha próxima partida. Com isso, ele se mudou para o centro de seu armazenamento dimensional e começou a reunir os materiais e ferramentas necessários.
Agora que seu armazenamento dimensional era maior que seu próprio quarto, ele tomou a decisão de usá-lo como oficina de artesanato. Como a entrada do armazenamento dimensional não pode ser fechada enquanto o usuário estiver dentro, os detentores de itens normalmente não passam muito tempo lá dentro no caso de um ataque. Entretanto, Raidon julgou que não havia perigo na área agora, então ele começou sua sessão de artesanato aqui por conveniência. Antes de usar os pergaminhos do projeto, ele começou a reunir os materiais necessários para a elaboração. Havia um total de 5 tipos de ingredientes necessários para criar um item. O primeiro deles foi o sangue da multidão necessário para garantir que a mana fluísse enquanto o item estava sendo criado. O de Raidon era sangue sombrio do tipo morte, que ele comprou no mercado. Como não precisou realizar nenhum procedimento adicional, ele deixou isso de lado. A seguinte substância era o núcleo vital do tipo morte. Este foi o ingrediente que permitiu ao item reter a habilidade e deu aos usuários do item acesso à habilidade. Ele também o deixou de lado porque não precisou fazer nenhum trabalho adicional. Desta vez, ele pegou um dos 16 ossos pretos da herança do esqueleto dourado que encontrou. Droga, essa coisa é um material de qualidade azul como aquela pedra de obsidiana. De acordo com as notas deixadas por aquele esqueleto dourado, posso criar pelo menos um conjunto com um desses. Raidon murmurou. Ele suspirou ao perceber que mesmo com um material valendo pelo menos 100 mil ouro, ele só poderia fazer um conjunto de itens de grau verde, apesar de saber que esse conjunto só poderia ser feito de um material puro do tipo morte de grau azul. Se ele tivesse sorte e nunca falhasse durante todo o processo, criar este conjunto de itens com este material lhe custaria aproximadamente 150 mil moedas de ouro no total. Ele resmungou. Droga, é melhor que esse conjunto seja bom e me renda boas moedas de ouro. Ele nem sabia quais habilidades os itens teriam porque tudo que estava escrito nas notas sobre o conjunto era como ele seria criado e que ele tinha um conjunto de habilidades do tipo comando. Além disso, como este conjunto é destinado a um portador de item com construção de carisma, ele não tinha interesse em usá-lo e em vez disso, queria apenas trocá-lo e vendê-lo para aumentar seus ganhos em moedas de ouro. Raidon passou para a parte necessária para a habilidade e pegou um lingote de ferro preto depois de deixar esse material caro de lado. Ao pegar esse material, percebeu que pesava quase 10 quilos. Depois caminhou até a forja no canto do depósito, que parecia ser feita de pedra cinzenta. A forja consistia em um braseiro, que era um grande buraco no meio que lembrava uma tigela e estava cheio de carvão escuro e brilhante. Ali também havia um fole, que servia para soprar ar no braseiro e aumentar a intensidade das chamas. Surpreendentemente, porém, não havia chaminé acima do braseiro para liberar a fumaça e os vapores venenosos. Raidon, porém, não se preocupou. Ele sabia que uma chaminé era desnecessária para esta forja. Acender. Ele jogou um núcleo vital do tipo morte nas brasas brilhantes da forja e depois de dizer o nome da habilidade, as brasas explodiram espontaneamente em chamas. As chamas dentro da forja, estranhamente, não produziam fumaça, eram completamente negras e não produziam calor. Em vez disso, eles estavam emitindo uma sensação arrepiante. Sem usar nenhuma ferramenta adicional, Raidon colocou o metal em sua mão nas chamas. Parece que essas chamas não me prejudicam, disse ele. A razão pela qual ele não usou nenhum equipamento adicional foi para poder avaliar sua resistência natural às chamas. Capítulo 167 Criação de itens, parte 2. Ele já havia aprendido que Ash estava relacionado aos elementos fogo e morte, e após aplicar o novo encantamento corporal, ele argumentou que como seu HP também havia adquirido o atributo Ash, ele poderia ter ganhado maior resistência a esses elementos. E ele estava certo no que acreditava. Mesmo que as chamas negras fossem destinadas a prejudicá-lo, ele não pôde deixar de sentir que elas o estavam curando. Raidon esperou até que o metal preto ficasse cinza e então o removeu do fogo com a mão nua mais uma vez. Com o martelo na mão, ele o colocou sobre um bloco de ferro próximo à forge e começou a bater no metal cinza. O que ele estava fazendo era a abordagem tradicional para fabricar armaduras de ferro. Como forma de moldar o ferro, ele o forjou. Ele continuou a bater no metal cinza até que ele começou a escurecer e endurecer mais uma vez, momento em que o colocou de volta no fogo. Esperou que ficasse cinza novamente e continuou o processo. Depois de algum tempo, Raidon dividiu o ferro preto, que havia se transformado em uma placa plana, em 2 pedaços e começou a moldar as 2 placas separadas batendo nelas mais uma vez com o martelo que segurava na mão. 4 horas depois de ter realizado esse processo repetidamente, 2 manoplas pretas inacabadas estavam diante dele. Essas manoplas, porém, eram compostas por inúmeras peças que ainda não estavam montadas e prontas para serem usadas. Depois de tanto trabalho, só cheguei na metade do caminho. Raidon suspirou e começou a montar as peças de ferro da manopla com um pedaço de couro preto, desta vez com outro material do tipo mortal. Depois de terminar de trabalhar com o couro, ele ficou com 2 pares de manoplas pretas prontas para uso. No entanto, seu trabalho ainda não estava concluído. Os materiais usados para fabricar um item desempenharam um papel significativo na determinação se ele ganharia ou não uma habilidade. Quais partes do mob foram usadas e quais elementos dos materiais foram usados tiveram que ser muito bem ajustados e adicionados ao item durante o processo de elaboração. Desta vez, ele refez os cascos de uma tartaruga de ferro no fogo e moldou-os com um martelo para adicioná-los às manoplas. Ele então prendeu garras de um lobo Shadofa nas pontas dos dedos da manopla e usou o veneno vermelho de uma serpente venenosa para desenhar desenhos nelas. Bem, finalmente terminou. Depois que Raidon terminou, um total de 9 horas se passaram e ele agora estava de posse de um par de manoplas que estavam completamente prontas para serem usadas. Mas eles parecem muito feios, disse ele, olhando para as manoplas pretas com garras brancas e vermelhas e escamas esverdeadas.
Haydon fez um excelente trabalho e as próprias luvas eram obras de arte. O único problema era que, diferentemente das manoplas, elas não eram práticas para o uso diário e seriam mais adequadas para exibição em um museu. Depois que todos os procedimentos forem concluídos, eu realmente espero que isso se torne algo que as pessoas realmente queiram usar. Suspirando, ele trouxe as manoplas de volta ao centro de seu armazenamento dimensional. Ele colocou as manoplas inacabadas de lado e pegou um pergaminho de planta. Depois de retirá-lo da embalagem, ele o desenrolou e colocou no meio do armazenamento dimensional. Ative a formação. Quase imediatamente após as palavras de Haydon, todo o projeto desapareceu, deixando para trás apenas a forma de uma estrela. Esta forma de estrela cresceu e se transformou em uma formação que continha símbolos misteriosos à medida que se expandia. Ele pegou as manoplas mais uma vez e as posicionou no canto superior esquerdo desta estrela. Depois disso, ele inseriu um núcleo de vida errante do tipo morte no canto superior direito. Na extremidade esquerda, ele colocou o osso preto que recuperou da herança do esqueleto dourado, enquanto na extremidade direita colocou uma grande variedade de peças de vários mobs e elementos. E quando se certificou de que tudo estava em seu devido lugar, pegou o sangue da sombra e começou a despejá-lo na parte superior da formação em forma de estrela, que estava vazia e ainda precisava ser colocada. Enquanto Haydon derramava o sangue negro da garrafa transparente em sua mão, o sangue começou a se dispersar lentamente, fluindo uniformemente de uma extremidade à outra da estrela, fazendo contato com os materiais em cada extremidade e conectando todas as peças. O resto, suponho, está sob observação. Assim que o frasco ficou vazio de sangue, ele recuou para observar. Depois que os materiais em cada um dos 4 cantos da estrela entraram em contato com esse sangue negro, eles começaram a assumir uma forma líquida e silenciosamente começaram a se decompor nesse sangue negro. Este processo ocorreu muito lentamente e em completo silêncio. Haydon estava observando esse processo lento há 2 horas, quando todos os materiais, incluindo as manoplas que Haydon havia feito anteriormente, desapareceram completamente, deixando apenas o líquido preto, que agora começava a se acumular lentamente em direção ao centro. Este fluido escuro acumulou-se no centro da estrela e começou a tomar forma. Diante de seus olhos, a forma de estrela no chão desapareceu de repente quando o sangue negro tomou a forma de um par de manoplas. Também havia se transformado de um estado líquido na aparência de um metal preto como azeviche. Depois de dar uma boa olhada no item recém-criado, Haydon proclamou: "Isso é algo que eu definitivamente usaria." Essas manoplas agora pareciam estar cobertas por escamas de dragão feitas de metal escuro, mas brilhante, e a parte inferior era inteiramente feita de couro fino, fazendo com que parecessem muito diferentes do que Haydon havia criado anteriormente. Mais significativamente, já não tinha as garras ostentosas que estavam presentes na sua forma anterior. Espero que tenha sido um sucesso. Enquanto a manopla estava no chão, ele caminhou animadamente até ela e pegou-a para inspecioná-la. Capítulo 168 Sucesso? Manoplas. Grau, cinza. Qualidade, excelente. Habilidade, nenhuma. Droga, eu desperdicei um conjunto de materiais. E você só pode estar brincando comigo. O que diabos é excelente? O que farei com o item de lixo excelente? Embora ele tenha processado o item com habilidade de primeira linha em sua primeira tentativa, algo obviamente deu errado e por azar, a habilidade desejada não foi processada no item. No entanto, o facto de a sua primeira tentativa de artesanato ter sido de excelente qualidade era inconcebível e demonstrava o seu talento para o artesanato. Jin, parabéns, você criou um item de excelente qualidade. Atribua um nome ao item. A mensagem do sistema apareceu na frente de Haydon enquanto ele lamentava a perda de seus materiais. Porra, coloque o sobrenome da sua mãe. Você realmente acha que vou nomear esse lixo? A mensagem do sistema dobrou os nervos já desgastados de Haydon. Jin, nome do item atualizado. Sobrenome da sua mãe. Grau, cinza. Qualidade, excelente. Habilidade, nenhuma. Quando a mensagem do sistema apareceu novamente, Haydon congelou. Você só pode estar brincando comigo, certo? Mude o nome. Só não dê um nome. Com esse nome, como vou vender isso? Mais uma vez furioso, Haydon solicitou que o nome do item fosse alterado no sistema, mas não obteve resposta. O fato de os detentores de itens terem necessidade de itens de lixo significa que eles ainda podem comprar esse item. Além disso, ser de excelente qualidade implicaria que este item fosse muito mais durável do que um lixo típico e que poderia ter sido vendido por um preço muito mais alto do que o normal. No entanto, devido ao nome do item, agora pode ser difícil encontrar um comprador. Ele tentou sem sucesso, por mais alguns minutos, restaurar o nome do item. Haydon disse com um suspiro: "Minha sorte deve estar péssima hoje. Bem, pelo menos ganhei a experiência necessária e estou confiante de que o próximo item que criar será um sucesso", murmurou Haydon e então se motivou novamente. Ele levou aproximadamente 10 horas para fabricar esse item, mas agora que estava mais familiarizado com todos os procedimentos, poderia reduzir esse tempo. Bem, o problema deve resultar dos materiais de outros elementos que adicionei após processar o Black Metal. Suponho que também deveria reconsiderar os materiais que incluí na formação de artesanato. Haydon reexaminou as notas em sua mão, ponderou e recuperou um novo pedaço de ferro preto antes de retomar seus esforços. Depois de algum tempo, os componentes de metal preto da manopla foram mais uma vez posicionados na frente de Haydon. Desta vez, o processo demorou significativamente menos tempo do que antes. Depois de criar o item uma vez, Haydon foi capaz de completar o processo mais rapidamente através de prestidigitação. Desta vez, Haydon passou para a fase 2 e começou a combinar essas peças de metal com outras substâncias para criar uma manopla totalmente usável.
Desta vez, ele prestou mais atenção ao procedimento e seguiu com precisão as anotações manuscritas, sem acrescentar sua própria interpretação à obra que criou. Mais algumas horas se passaram e Haydon considerou o produto final com contentamento. Bem, desta vez parece ser melhor. Pelo menos não parece tão chamativo como antes. Haydon comentou enquanto examinava as manoplas à sua frente, notando que elas tinham uma aparência menos impressionante do que aquelas que ele havia criado anteriormente. Tudo bem, vamos avançar para o próximo nível. Depois de pegar as manoplas, ele retornou ao centro de seu armazenamento dimensional, onde pegou outro projeto e ativou a formação de artesanato. Desta vez, ele considerou cuidadosamente a colocação dos materiais na extremidade inferior direita da estrela e certificou-se de que cada elemento estava equilibrado. Eu realmente espero que desta vez seja um sucesso. Porra, agora não. Mas assim que percebeu que seu corpo estava começando a queimar mais uma vez devido à intensa antecipação que estava experimentando, ele imediatamente se obrigou a relaxar. Logo depois de conseguir se acalmar, Haydon começou a derramar sangue negro na extremidade superior da estrela usando a garrafa de vidro que segurava. Da mesma forma que da vez anterior, o sangue negro começou a se espalhar de maneira uniforme e lenta da extremidade superior da estrela para as outras 4 extremidades. Assim que tocou os objetos, começou a liquefazê-los e a desintegrar lentamente cada um deles. Posteriormente, esse líquido se reuniu no centro da formação estelar e solidificou, assumindo a forma de um par de manoplas. A aparência é mais simples desta vez. Haydon percebeu a qualidade inferior da nova manopla em comparação com a outra. A baixa qualidade era evidente até mesmo nos selos de metal preto que o adornavam. Haydon presumiu que essa tentativa também havia falhado e examinou o desafio. Manoplas, grau, verde, qualidade, bom. Habilidade, corrente enferrujada. Quando ativada, a aura do usuário se transforma em uma cadeia enferrujada de morte que, se tocada por um oponente, o amaldiçoa e restringe severamente seus movimentos. A durabilidade e o alcance variam de acordo com as estatísticas de resistência do usuário. O efeito da maldição varia de acordo com as estatísticas de carisma do usuário. Custo de mana, 30. Duração, 5 minutos. Recarga, 1 minuto. Bem, parece normal? Haydon ponderou enquanto observava a habilidade. Parecia ser uma habilidade do tipo controle e era óbvio que ele tinha maiores expectativas para este conjunto de itens. Espere. Tem duração de 5 minutos. Então, posso usar essa cadeia ativamente por 5 minutos? Em outras palavras, posso usá-lo para atacar ou até mesmo substituir a habilidade de gancho que sempre uso? Haydon contemplou o item por um momento antes de decidir usá-lo, amarrá-lo e testar ele mesmo a eficácia da habilidade. Se fosse tão eficaz quanto a habilidade de gancho que ele sempre usava, era a hora de ele mudar sua habilidade de tipo controle. Embora a habilidade do gancho tivesse suporte de resistência, Haydon viu que os soldados esqueletos que ele encontrou na herança do esqueleto dourado poderiam rasgar a corda sem recorrer a armas. Assim, ele já estava pensando em trocar a habilidade de gancho por uma habilidade de controle mais versátil. Capítulo 169 Tentando a nova habilidade. O processo de vinculação leva 3 horas, durante as quais você não pode usar a habilidade do item. Sim, tanto faz. Para testar a habilidade, Haydon vinculou o item a si mesmo. Ele começou a trabalhar na peça seguinte enquanto esperava 3 horas para que a habilidade se tornasse utilizável. Desta vez, ele voltou para a forja e usou um ferro preto para fazer caneleiras. Semelhante ao procedimento anterior, ele processou o ferro preto mais uma vez e, após combiná-lo com os materiais elementares necessários, completou o produto que estaria pronto para integrar a habilidade. Enquanto isso, demorou pouco mais de 4 horas para concluir todas essas etapas, o que foi significativamente menos tempo do que as anteriores. Está tudo bem, estou ganhando velocidade. Haydon estava orgulhoso de seu progresso até este ponto, e agora que ele poderia usar a habilidade Rush Chain, ele decidiu tentar antes de passar para a última fase do processo de elaboração. Corrente enferrujada. No momento em que ele ativou a habilidade, uma nuvem cinzenta de fumaça emanou de suas manoplas e rapidamente se condensou em uma corrente preta que media cerca de 1 metro de comprimento. O aspecto mais notável da corrente era sua aparência, que lembrava chamas queimando nela, embora fossem chamas cinzentas. Haydon olhou para a corrente em sua mão e comentou: "Não parece um pouco curta demais?" Foi afirmado na descrição da habilidade que o alcance de ataque da corrente varia de acordo com a resistência do usuário, mas com Haydon tendo 60 de resistência, parecia absurdo que ela tivesse apenas um alcance de ataque de 1 metro. Bem, vamos testar. Sem escolher nenhum alvo específico para si mesmo, ele continuou e simplesmente balançou a corrente para a área aberta à sua frente. Bang! Porra! Ele havia previsto que a corrente se estenderia apenas 1 metro à sua frente, mas inesperadamente se estendeu por vários metros naquela direção quando ele balançou e colidiu com a parede de seu armazenamento dimensional. Então é assim que funciona, hein? Quando Haydon puxou a corrente para trás, ela voltou à altura original de 1 metro, como se nunca tivesse tocado a parede do armazenamento dimensional a alguns metros de distância. Estou curioso para saber até onde isso pode ir. Depois de pensar um pouco, ele saiu de seu armazenamento dimensional para tentar novamente. Era importante para ele que nada dentro fosse danificado involuntariamente. Então, segurando a corrente na mão, destrancou a porta de sua casa e saiu. Se qualquer pessoa normal me visse assim, provavelmente fugiria de medo, disse Haydon, olhando para a corrente em sua mão que estava envolta em uma chama cinza sombria e horrível. Felizmente ninguém estava do lado de fora para vê-lo, pois a vizinhança sabia que um detentor de itens residia lá e, portanto, evitou a área. Evidentemente, Dan e seu culto também não estavam na área. Ele parou por alguns segundos no patamar da escada, olhando pela janela para a rua abaixo. Depois de um tempo, ele notou uma lata de lixo tão cheia que o lixo se espalhava pelo chão ao redor. A distância deve ser de cerca de 25 metros.
Vamos tentar, disse Raidon enquanto balançava a corrente. Quando a corrente se soltou, ela foi direto para a lata de lixo e começou a cercá-la, eventualmente entrando em contato com o container e ateando fogo em tudo. Droga! Ele tentou puxar a corrente rapidamente, com medo de que isso pudesse incendiar a vizinhança. Em sua ânsia de testar sua nova habilidade, ele se esqueceu de pensar na possibilidade de que as chamas da corrente pudessem realmente iniciar um incêndio. Porém, seu medo era infundado, pois o fogo se extinguiu rapidamente depois que as chamas consumiram completamente a lata de lixo e a reduziram a cinzas. Só deixou para trás uma grande quantidade de cinzas. Este é o efeito de maldição descrito na descrição da habilidade? Após alguma reflexão, Raidon chegou à conclusão de que não era. Dado que este item é do tipo morte, é mais provável que o atributo cinza que ele possuía tenha aumentado seu efeito de maldição, e é mais provável que esse recurso de queima tenha se originado daí. Espere, duvido que apenas o atributo que possuo tenha o poder de alterar uma habilidade desta forma. É por causa do meu novo encantamento corporal? Ele ponderou. Sozinho, o atributo cinza não foi capaz de explicar esse efeito de queima. Por um breve período, Raidon fechou os olhos e fez um esforço para exercer mais controle sobre as emoções que causaram a sensação de queimação em seu corpo. Quando ele abriu os olhos mais uma vez, a corrente que ele segurava não tinha chama. Em vez disso, parecia ser uma corrente preta regular de 1 metro de comprimento. Puta merda, isso é bom. Agora que tenho esse efeito de queima, posso usar qualquer habilidade como habilidade de ataque, certo? Raidon ficou muito feliz por ter finalmente descoberto a característica oculta de Ashenheart. Se a mesma intensidade de calor que ele sentia em seu corpo também se refletisse em suas habilidades, ele poderia usar isso a seu favor ao usar suas habilidades em combate. Parece que as vantagens e desvantagens associadas ao encantamento corporal aprimorado do Ashenheart de Raidon eram as mesmas. Suponho que possa encontrar habilidades melhores para combinar com essa habilidade mais tarde, disse ele, e decidiu encontrar um novo conjunto de habilidades que pudesse usar com a nova habilidade de seu corpo. Então ele voltou para dentro e depois para sua dimensão dimensional. Armazenar. Ele pegou os caneleiras parcialmente acabados e ativou uma formação de artesanato para finalizar o artesanato. Quando chegou a hora da etapa final, ele derramou sangue negro mais uma vez e começou a observar o restante do procedimento. Quando o último procedimento foi concluído, a formação em forma de estrela desapareceu, deixando para trás apenas um par de caneleiras. Vamos ver se desperdicei outro conjunto de itens ou não, disse Raidon enquanto pegava o item e começava a examiná-lo. Capítulo 170 Conjunto de equipamentos mágicos concluído. Caneleiras, grau, cinza. Qualidade, excelente. Habilidade nenhuma. Droga. Por quê? Raidon ficou furioso e mais uma vez jogou o lixo no chão quando percebeu que havia criado outro lixo notável. Só que não entendi. Porque o item de sucesso que criei anteriormente só tinha boa qualidade, enquanto o item de lixo que eu fabrico é sempre excelente. Acho que isso acontece porque dou mais importância à qualidade do equipamento quando o faço. Devo estar faltando alguma coisa enquanto estou focando na qualidade. Raidon começou a refletir. Algo semelhante aconteceu com o primeiro. Quando ele se concentrou na qualidade do item, ele se destacou, no entanto, também falhou no processamento de habilidades. Ele percebeu que havia uma linha tênue entre a qualidade do item e seu design para o processamento de habilidades, e que se conseguisse entender isso, poderia criar uma excelente nota verde. Ele ponderou, espero resolver esse problema antes de desperdiçar todos os materiais que tenho. Se ele estivesse fazendo tudo errado, nenhum item sairia da confecção e nem todos os materiais seriam usados. Portanto, mesmo que o processo de elaboração tivesse falhado, ainda havia uma chance de que alguns dos materiais pudessem ser recuperados. Porém, Raidon estava desperdiçando todos os materiais porque sempre conseguia criar algo, mesmo que fosse lixo. Bem, eu não tenho muito tempo. Já levei meio dia para fabricar 2 itens. Antes da minha próxima partida, gostaria de fazer pelo menos um conjunto. Ele disse, pegando outro pedaço de ferro preto e voltando ao seu trabalho. Muito bom. Desta vez, terminei o trabalho em apenas 5 horas, disse Raidon alegremente, olhando para o item no chão. A qualidade parece ser inferior à anterior. Acredito que fui bem sucedido no processamento de habilidades, mas a qualidade caiu mais uma vez. Ele agora podia dizer qual era o resultado à primeira vista, mas pegou o item ansiosamente e o verificou. Caneleiras, grau, verde, qualidade bom. Habilidade, sentido da morte. Ao ativar esta habilidade, o usuário entra em um pacto secular com a morte e ganha a capacidade de determinar o número de pontos de saúde, até um máximo de 1500 HP, possuídos por todas as criaturas vivas em um raio de 150 metros. A duração e o alcance variam de acordo com as estatísticas de resistência do usuário. A quantidade máxima de HP que pode ser vista varia de acordo com as estatísticas de carisma do usuário. Custo de mana, 55. Duração, 20 minutos. Recarga, 30 minutos. Droga, isso é muito bom. Parece que pode ser melhor do que minha habilidade de desprezo. E esta também tem suporte de resistência. Raidon deu pontos completos à habilidade do item desta vez. Era uma habilidade do tipo investigativo e era inquestionavelmente superior à sua. Devido ao fato de que a habilidade de Pise só lhe permitia localizar criaturas vivas, ele não foi capaz de usá-la para localizar monstros dentro da herança do esqueleto dourado. No entanto, esta habilidade poderia identificar a localização de todas as criaturas com HP, independentemente de serem mortos-vivos ou espíritos. Ser capaz de ver uma barra de HP a 150 metros de distância foi uma grande habilidade investigativa. Apenas ver quanta saúde um oponente tem lhe daria uma boa ideia de quão forte ele é. Quando você leva em consideração a resistência de Raidon e o atributo cinza, seus já impressionantes 150 metros de alcance e um máximo de 1500 HP se tornariam ainda mais impressionantes.
Se todo o conjunto for tão bom e tiver suporte de resistência, acho que acabarei usando este conjunto em vez de vendê-lo. Ele pensou. Ele não queria vender o mesmo tipo de equipamento que ele próprio usava. Na verdade, vendê-lo para outra pessoa não teria tido um impacto negativo sobre ele, mas mais uma vez, seu espírito de jogo levou a fazer essa escolha porque ele sempre preferiu ter uma skin de personagem única em um jogo que estava jogando e não teria. Não quero ver isso em mais ninguém. Bem, depois de ver o resto dos itens, poderei decidir, disse Raidon, antes de começar a trabalhar nas últimas 3 peças do conjunto. Já se passaram 22 horas desde que Raidon terminou de fazer os caneleiras e suspirou. Isso realmente me cansou. Com os olhos esgotados, ele observou todos os itens dispostos em fila à sua frente. Além das 5 peças bem-sucedidas, 4 itens de lixo pendentes podiam ser vistos jogados em um canto do armazenamento dimensional. Sua alta resistência não foi suficiente para impedi-lo de ficar mental e fisicamente exausto após um dia de trabalho ininterrupto. Esse esgotamento também o levou a dedicar mais tempo à elaboração, processo que já havia acelerado nas etapas finais. Só mais algumas horas até a próxima partida, merda. Acho que é hora de descansar. Logo depois que ele disse que Raidon fechou a porta de seu armazenamento dimensional e desabou em sua cama. Por mais exausto que estivesse, ele tinha certeza de que venceria a próxima partida. No entanto, se ele quisesse maximizar sua eficiência e quebrar seu recorde anterior de corrida rápida, ele precisaria estar com desempenho máximo. Para repor a energia perdida durante a elaboração, Raidon comeu alguns quilos de carne antes de dormir. Este conjunto de comando de soldado zumbi voador é tão bom quanto eu pensei que seria, e vendê-lo provavelmente me economizaria milhões de moedas de ouro. Ao adormecer lentamente, ele antecipou que sonharia em nadar em uma piscina de ouro. Depois de elaborar e verificar as habilidades do conjunto, ele convenceu Raidon de que poderia obter um preço alto em leilão, e ele finalmente decidiu vender o item em vez de colocá-lo em uso porque o conjunto era do tipo comando e dependia do suporte de carisma, enquanto Raidon não tinha o carisma necessário. Capítulo 171 Verificando as habilidades. Uau, eu dormi como um tronco. Eu não tinha ideia de que o artesanato seria tão desgastante para minha energia física e mental. Quando Raidon acordou de um sonho em que nadava em uma piscina dourada, percebeu como seu corpo e sua mente estavam relaxados. Ele então pulou da cama com grande alegria. Mesmo que ele tenha dormido pouco tempo, surpreendentemente, foi o suficiente para lhe dar a sensação de energia renovada. Afinal, um detentor de item típico experimentaria exaustão mental mesmo depois de criar apenas um item. Isto se deveu principalmente ao fato de que os itens que eles criaram não foram feitos com materiais comuns, mas sim com os elementos que compõem as leis deste mundo. Foi um fenômeno que esses materiais aparentemente não relacionados e incompreensíveis pudessem ser processados e reunidos para formar um todo. Felizmente, graças à minha alta resistência e espírito encantado, consegui criar um set antes do início da minha próxima partida. Raidon riu, então voltou ao seu armazenamento dimensional para recuperar o conjunto de itens recém-criado, que ele então começou a examinar mais uma vez. Mesmo já estando familiarizado com todas as habilidades, ele não pôde deixar de sentir inveja ao olhar para elas novamente, porque sabia que não seria capaz de usar esse conjunto para si mesmo. Manoplas, grau, verde, qualidade bom, habilidade, corrente enferrujada. Quando ativada, a aura do usuário se transforma em uma cadeia enferrujada de morte que, se tocada por um oponente, o amaldiçoa e restringe severamente seus movimentos. A durabilidade e o alcance variam de acordo com as estatísticas de resistência do usuário. O efeito da maldição varia de acordo com as estatísticas de carisma do usuário. Custo de mana, 30. Duração, 5 minutos. Recarga, 1 minuto. Caneleiras, grau, verde, qualidade bom. Habilidade, sentido da morte. Ao ativar esta habilidade, o usuário entra em um pacto secular com a morte e ganha a capacidade de determinar o número de pontos de saúde, até um máximo de 1500 HP, possuídos por todas as criaturas vivas em um raio de 150 metros. A duração e o alcance variam de acordo com as estatísticas de resistência do usuário. A quantidade máxima de HP que pode ser vista varia de acordo com as estatísticas de carisma do usuário. Custo de mana, 55. Duração, 20 minutos. Recarga, 30 minutos. Peitoral, grau, verde, qualidade bom. Habilidade, arsenal sombrio. O usuário da habilidade pode transformar as entidades controladas do tipo morte em armas com aura necrótica e armadura corporal adicional. A durabilidade da arma e da armadura varia de acordo com as estatísticas de resistência do usuário. O poder destrutivo da aura necrótica varia de acordo com as estatísticas de carisma do usuário. Custo de mana, 60. Uma determinada quantidade de MP é usada toda vez que a armadura sofre dano ou a aura necrótica é ativada. Duração, nenhum. Recarga, nenhum. Cara, essa habilidade é tão legal. Raidon comentou com admiração enquanto examinava a armadura torácica que combinava com o resto do conjunto e estava coberta por escamas metálicas de dragão negro. Pela primeira vez, encontrei uma habilidade que possui componentes ofensivos e defensivos. Raidon afirmou isso após examinar cuidadosamente a habilidade. A habilidade desta habilidade de se transformar em armadura demonstrou que era uma habilidade do tipo defesa, e o fato de que ela também poderia se transformar em uma arma e adicionar o recurso de aura necrótica demonstrou que era uma habilidade do tipo ataque. Apesar de não entender completamente o que era essa aura necrótica, Raidon estava ciente de que era uma forma de dano corrosivo. Além disso, não só não havia tempo de recarga, mas também não havia duração. Então os detentores de itens podiam usar a habilidade quantas vezes quisessem enquanto tivessem mana. Mesmo apenas esses 3 itens são superiores a tudo que tive até agora. Raidon disse com um suspiro antes de examinar os 2 itens restantes. Sabatons, grau, verde, qualidade bom.
Habilidade Blitz Fantasma. As velocidades de movimento e ataque do usuário aumentam em 15% quando a habilidade é ativada e em 0,5% adicionais para cada entidade adicional do tipo morte que ele controla, até um máximo de 30 pilhas. A duração da habilidade varia de acordo com as estatísticas de resistência do usuário. O número de pilhas varia de acordo com as estatísticas de carisma do usuário. Custo de mana, 120. Duração, 10 minutos. Recarga, 15 minutos. Pauldrons, grau, verde, qualidade bom. Habilidade, conduíte sombrio. O usuário pode efetivamente comandar até 50 criaturas do tipo morte, formando um vínculo mental com elas, gastando parte de seu MP conforme as criaturas sofrem dano e regenerando parte de sua saúde. A resistência das criaturas controladas varia de acordo com as estatísticas de resistência do usuário. O número de criaturas do tipo morte que podem ser controladas varia de acordo com as estatísticas de carisma do usuário. Custo de mana, 200. Duração, nenhum. Recarga, 5 minutos. Cara, esse conjunto parece absolutamente fantástico e é apoiado por resistência e carisma. O único problema é que as habilidades consomem muita mana. Raidon murmurou para si mesmo antes de parar por um momento. Espere um segundo. Já tenho muita resistência e se conseguir atualizar meu título de alguma forma, provavelmente poderei obter acesso à segunda estatística também. Não pode ser coincidência que descobri o conjunto inteiro. Raidon ponderou que este conjunto de equipamento mágico deve ser algum tipo de sinal ou dica cósmica que foi feito especificamente para ele. Ele não tinha ideia de como desbloquear outra estatística atualizando seu título, e não tinha ideia de qual estatística desbloquear em seguida. Nem sabia se ele mesmo escolheria ou seria aleatório. Mas apesar de sua falta de conhecimento, ele decidiu não ficar muito surpreso se o próximo atributo a ser desbloqueado fosse o carisma. Na verdade, espero que a estatística a seguir seja agilidade, porque se adapta melhor ao meu estilo de luta. Raidon teve uma ideia, mas a abandonou rapidamente. Para completar, ele nem esperava chegar a este mundo. Agora ele tinha uma leve suspeita de que sua próxima estatística desbloqueada seria algo completamente inesperado. Capítulo 172-6. Partida. Parte 1. Jin, a próxima partida está pronta para começar. Você quer se juntar? Finalmente aqui. Raidon estava ficando impaciente enquanto esperava o início de sua próxima partida quando recebeu a mensagem do sistema naquela voz que parecia música. Ele não pensou duas vezes e aceitou o convite, o que causou uma súbita turvação em sua visão. Respingo. Sinopse. Sinopse. Raidon perdeu a visão logo após aceitar o convite para a partida, e enquanto esperava o retorno, de repente se viu na água. Ele rapidamente nadou para cima na direção em que havia caído na água, colocando a cabeça para fora. Tosse, tosse. De droga, eu não esperava por isso. Ele veio buscar ar e, no momento de susto, tossiu a água que acabará de ingerir. Parecia muito diferente das partidas anteriores em que disputou, nas quais inesperadamente se viu em um ambiente difícil. Bem, obviamente está em uma região marítima, certo? Enquanto Raidon olhava ao redor, ele não conseguia ver nada além de uma extensão infinita de azul. O oceano se estendia diante dele, até onde a vista alcançava, sem nenhum sinal de terra à vista. O sol batia impiedosamente, lançando um calor escaldante em seu rosto e fazendo o ar brilhar. A água estava calma e clara, com pequenas ondas batendo suavemente em sua pele enquanto ele flutuava. Apesar da bela paisagem, Raidon não pôde deixar de sentir uma sensação de desconforto. Ele já havia enfrentado uma região de partida semelhante antes, mas dessa vez não tinha terreno para pisar, e provavelmente os mobs dessa partida também estavam na água. Depois de um momento de busca, ele encontrou 3 de seus companheiros fazendo o mesmo. Pela expressão dos seus rostos, parece que lhes faltam as competências e a experiência necessárias para esta região. E um deles já morreu, hein? Hahaha. Quando Raidon percebeu que estava sentindo falta de um de seus companheiros de equipe e só conseguia ver 3, ele naturalmente presumiu que o quarto já havia morrido. Por que você está rindo? Você tem alguma coisa que possa ser útil para nós? Quando um dos homens ouviu Raidon rindo alto, ele franziu a testa e perguntou. Ele também percebeu que um de seus companheiros estava desaparecido, e a ideia de um portador de item simplesmente se afogando na água não parecia muito crível para ele. Então ele estava bastante ansioso com a situação. Nada. Demorou um pouco para Raidon perceber que estava rindo alto. Ei, algo tocou meu pé. Escudo de água. Gago blur blur. Ei, o que foi isso? Escapuglui. Raidon assistiu impassível enquanto, um por um, seus companheiros eram atacados por tudo que estava escondido sob a superfície da água e os arrastavam para baixo. Parece que o primeiro também foi morto por eles, concluiu Raidon. Ele ficou parado e observou seus companheiros de equipe serem mortos em rápida sucessão, enquanto pensava em como poderia usar melhor suas habilidades em uma região tão difícil. Nesse ínterim, Raidon foi capaz de pensar com muita calma porque a água borbulhante ao seu redor e a fumaça que saía dele impediam que as turbas perturbassem ele e sua linha de pensamento. Ele havia ativado o efeito colateral do encantamento corporal e agora estava observando como funcionava. Ter a capacidade de incorporar o efeito de queima em suas habilidades foi uma vantagem distinta e despertou mais uma ideia para ele. Ele poderia transformar essa fraqueza em uma vantagem aprendendo a usar seu próprio corpo como arma, e esta região marítima seria um campo de testes ideal. Raidon teve seu plano pronto depois de pensar sobre ele por algum tempo e reunir os itens que seus companheiros caídos haviam deixado para trás. Sentido da morte. Ele usou sua habilidade investigativa recém-adquirida, uma das 2 habilidades que ele substituiu pelas antigas. Quando ele ativou seu peitoril, ele não experimentou as mesmas mudanças em seus olhos como quando usou sua habilidade de desprezo, nem sentiu nojo dos vivos. Essa habilidade é inquestionavelmente muito melhor. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60,
olhando para as profundezas do oceano, disse Raidon. Ao seu redor, ele conseguia distinguir inúmeros números verdes que se estendiam até uma distância média de 600 metros. A melhor parte, aparentemente, era que essa habilidade também podia ignorar obstáculos enquanto localizava criaturas, permitindo que Raidon detectasse até mesmo multidões nas profundezas do oceano que seus olhos não podiam ver. Corrente enferrujada. Desta vez, ele usou sua outra habilidade recém-adquirida e uma corrente preta medindo 1 metro se materializou em sua mão. Vamos descobrir quão eficaz é o recurso de alongamento ao atacar debaixo d'água. Ele ponderou antes de mergulhar na água. Essa corrente normalmente só se move na direção do golpe de Raidon, em vez de saltar de sua mão e viajar em linha reta como sua habilidade de gancho anterior. Portanto, ele pretendia utilizar o recurso de alongamento da corrente, pois não acreditava ter força para balançar a corrente com eficácia debaixo d'água. Ele primeiro ativou o efeito de queima na corrente e em seu corpo, momento em que chamas negras apareceram na corrente mesmo enquanto ela estava submersa na água e começaram a queimar e evaporar a água circundante. Ele então jogou a corrente em uma multidão próxima que media 1 metro de comprimento e parecia uma piranha. A corrente saltou da mão de Raidon e começou a se mover em linha reta, ganhando impulso com a água fervente. Depois de um tempo, começou a se esticar e a acelerar, e antes que o peixe percebesse o que era, ferveu com o calor que a corrente emitia antes mesmo de a corrente tocar seu corpo. LV. Irontot Razorfin, F. Rank foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 20 experiências. Como ele previu, a vulnerabilidade dos peixes ao elemento fogo desempenhou um papel significativo. Niblub, Ceeblub. Ele percebeu que seu ataque funcionou exatamente como planejado e tentou gritar sua satisfação, mas como estava debaixo d'água, tudo que saiu de sua boca foram sons e bolhas sem sentido. Capítulo 173-6. Partida, parte 2. Depois que a estratégia de Raidon foi usada com sucesso para eliminar a multidão, ele ressurgiu da água e exclamou: legal, meu outro encantamento corporal também está funcionando. Olhando para o ponto de experiência que ele ganhou, ele disse: bem, enquanto estou lutando, acho que posso prender a respiração por cerca de 1 hora. Em preparação para a próxima temporada agrícola que começaria em breve, Raidon mais uma vez começou a planejar. Devido à sua alta resistência, ele normalmente conseguia prender a respiração por horas seguidas. Porém, durante a luta, esse tempo diminuiria, e o aspecto ardente do encantamento de seu corpo também tornaria difícil para ele fazê-lo. Felizmente, porém, seu plano não exigia que ele prendesse a respiração por muito tempo. Raidon se preparou, respirou fundo e cantou enquanto mergulhava na água segurando sua corrente em chamas. Estouro de chama. Ele ativou a habilidade das luvas que usava sob as manoplas e começou a se mover como um torpedo na água, aproveitando a duração de 30 segundos da habilidade. Conforme Raidon se movia na água, ele ativou o recurso de alongamento da corrente, e a corrente de 1 metro em sua mão de repente atingiu seu comprimento máximo de 35 metros e começou a flutuar atrás dele, acendendo a água e fazendo-a evaporar. LV. Irontot Razorfin, F. Rank foi morto. Sua equipe ganhou 1 ponto. Você ganhou 20 experiências. LV. Irontot Razorfin, F. Rank foi morto. Você ganhou 20 experiências. Você ganhou 20 experiências. Ele apenas continuou nadando direto na direção da maioria dos peixes, ignorando completamente os peixes que vinham em sua direção. A corrente que ele segurava na mão era suficiente para fazer a água ao seu redor ferver, o que mataria qualquer peixe por onde passasse. Um tempo considerável se passou enquanto Raidon descia as profundezas do oceano, fervendo todos os monstros em seu caminho. Então, quando sua habilidade Flame Burst estava prestes a acabar, ele mudou seu curso e voltou para a superfície da água. Depois de um tempo, a duração de sua habilidade acabou. No entanto, graças ao impulso que já havia acumulado, ele conseguiu retornar à superfície da água sem ter que desacelerar. Ele olhou para o número de pontos de experiência que lhe foram concedidos pelas dezenas de peixes que matou em questão de segundos e disse: bom, realmente funciona muito bem. Havia apenas um problema com essa estratégia. Raidon não poderia ativá-la simplesmente pronunciando o nome da habilidade enquanto estava debaixo d'água. Por causa disso, cada vez antes que a habilidade Explosão de Chamas acabasse, ele tinha que começar imediatamente a nadar para cima em direção à superfície. De qualquer forma, o tempo de espera de 1 minuto não é muito longo. Acredito que se eu matar um cardume de peixes a cada minuto, poderei aumentar meu recorde de número de mobs que matei em partidas anteriores. Ele pensou um pouco e então, enquanto esperava o tempo de recarga de sua habilidade terminar, ele usou a habilidade Sentido da Morte para determinar a localização do próximo grupo de peixes a atacar. Finalmente, eu os encontrei. Depois que Raidon estava pescando por quase 1 hora, ele finalmente avistou 5 barras de HP um pouco mais à frente no oceano. Essas barras eram diferentes das barras de 60 HP que ele tinha visto até agora. 20, 80, 150, 37, 40, 30, 84, 90. Felizmente, o outro time não foi tão inútil quanto o meu, e eles conseguiram sobreviver até agora, disse ele com um sorriso irônico. Assim que Raidon percebeu que era capaz de usar sua habilidade Flame Burst mais uma vez, ele lançou um ataque ao time adversário da mesma maneira que havia eliminado os mobs anteriores. Quando ele chegou perto o suficiente, ele viu o time adversário de 5 lutando contra 2 Irontot Razorfin. Desta vez, ele observou que o inimigo era verde, tinha orelhas pontudas e não tinha mais de 1 metro de altura, e refletiu sobre isso. Eles não são duendes? E a resposta veio até ele muito rapidamente. Raidon passou por esse grupo de 5 inimigos verdes que tinham acabado de notá-lo e queimou todos eles com sua corrente de chamas negras da mesma forma que havia feito com as multidões de peixes antes. LV.9 Gobman, Rank F foi morto. Sua equipe ganhou 9 pontos.
Você ganhou 180 pontos de experiência. LV.8 Gobman, Rank F foi morto. Sua equipe ganhou 8 pontos. Você ganhou 160 pontos de experiência. LV.6 Gobman, Rank F foi morto. Homem Gob, que sensação terrível de nomear. Ele pensou ao ver o nome da raça. Ele também ficou satisfeito ao ver que seu encantamento corporal duplicou sua experiência de matar o time adversário. Depois de eliminar todos do time adversário, Raidon voltou ao local onde foram mortos e coletou os itens antes de voltar à superfície. Devido ao fato de que demoraria muito, ele decidiu deixar para trás uma boa quantidade de peixes que haviam sido mortos anteriormente, o que fez com que a partida não produzisse uma quantidade significativa de saque para ele. Ele atribuiu um alto valor às moedas de ouro que poderiam ser obtidas com saque, mas como poderia dobrar o número de pontos de experiência obtidos, tomou a decisão de concentrar todos os seus esforços em ganhar mais experiência. Pontos durante esta corrida. Depois de coletar os itens e retornar à superfície, ele continuou sua busca por seu próximo alvo, o Região Boss. E felizmente, sem precisar procurar muito, ele rapidamente localizou a barra de HP no fundo do oceano, que provavelmente pertencia ao Região Boss. 1300. Parece que em uma partida F-Rank, meu HP atual é maior que o do Região Boss. Capítulo 174 Use ou não? Baleia de algas LV.10, Rank foi morta. Sua equipe ganhou 100 pontos. Você ganhou 2.000 pontos de experiência. Parabéns, no final da partida, você receberá sua recompensa por matar o chefe da região. Acho que essa foi a luta contra um chefe mais fácil que já tive. Raidon pensou, olhando para o enorme corpo flutuando sem vida diante dele. Sua pele outrora vibrante e verde agora parece opaca e sem vida. As pontas longas e afiadas que se projetavam de suas costas e laterais estavam cercadas por manchas de musgo em decomposição. As mandíbulas da baleia musgo estavam abertas, revelando fileiras de dentes afiados e uma garganta cavernosa, que agora parecia completamente preta porque o fogo a queimou quando ela tentou comer Raidon. Não demorou muito para ele matar esta enorme fera. Enquanto nadava em direção a esse monstro, o monstro também tentou comê-lo assim que o avistou, mas seus dentes afiados não conseguiram nem machucá-lo por causa da incrível defesa atual de Raidon, e ele foi morto instantaneamente ao ser escaldado de dentro para fora por as chamas e apodrecendo e queimando sob a maldição das chamas negras. Desta vez, Raidon começou a nadar lentamente até a superfície, segurando a cauda da baleia sem vida para que o corpo do chefe não fosse desperdiçado. O tamanho de seu armazenamento dimensional existente era suficiente para conter esta fera gigantesca, mas ele não queria arriscar inundar seu armazenamento abrindo debaixo d'água. Depois de algum esforço, ele finalmente retornou à superfície com o corpo da baleia e então, com mais esforço, colocou todo o corpo da baleia em seu armazenamento dimensional e continuou sua caçada. Com o time inimigo e agora o chefe da região fora do caminho, ele agora poderia se concentrar inteiramente na experiência agrícola. A partida terminou. Equipe vencedora, B7.890, D4.850. Com base na contribuição, as recompensas são calculadas. Você ganhou moedas de ouro, 313. Você ganhou o projeto do item, chapéu, branco. Você ganhou material de artesanato, veias de musgo, verde. Sequência de vitórias, 6. No final, não consegui bater meu recorde anterior. Um suspiro escapou dos lábios de Raidon enquanto ele se sentava taciturno em sua cama em seu quarto empoeirado, que ficava ainda mais empoeirado pela luz do sol que entrava pela janela. Por causa da presença do oceano, ele não conseguiu se mover por esta região com rapidez suficiente e, como resultado, só conseguiu derrotar menos mobs do que na partida anterior. No entanto, apesar de tudo, os pontos de experiência que ganhou foram maiores do que nunca por causa do seu novo encantamento corporal. Não é ruim. Consegui 15.930 pontos de experiência. Raidon grunhiu de alegria. Essa felicidade não se devia, de fato, ao grande número de pontos de experiência que acabará de adquirir. Na verdade, esses pontos de experiência não foram suficientes para ele avançar para o próximo nível. No entanto, saber que haviam sido duplicados o deixou mais feliz e mais otimista em relação ao futuro. Espero que haja tantos mobs nesta herança quanto possível. Raidon comentou enquanto examinava a chave da herança que recebeu de Fang. Se houvesse algo que pudesse ajudá-lo a coletar os pontos de experiência necessários para subir de nível agora, seria o encantamento de seu corpo e essa herança que ele possuía agora. Essas duas coisas combinadas seriam a melhor aposta. Chave de dimensão de herança. Grau, branco. Qualidade, N, A. Habilidade, participar. Esta chave concede ao usuário acesso à herança do Granite King. A participação é limitada apenas a entidades de Rank F. O evento é limitado a um único participante por vez e a chave desaparecerá assim que a herança for concluída com sucesso. A linha de pensamento de Raidon o levou a se perguntar, devo usar isso agora ou esperar até ficar mais forte? Comparada com a chave de herança que Fein havia usado anteriormente, ficou claro que essa herança era inferior. Em primeiro lugar, apenas os detentores de itens de Rank F poderiam participar desta herança. Embora Fein fosse detentor de um item Rank A na época, ele ainda era capaz de participar da herança anterior. Outra distinção entre esta herança e a outra é que ela se destina a um único participante. Com estas duas diferenças em mente, ele acreditava que esta herança seria consideravelmente mais simples.
Desta vez, porém, existe a possibilidade de que o tempo que posso permanecer dentro de casa não seja estendido. Devido ao atributo cinza de Raidon, a duração da herança anterior foi prolongada. Além do fato de ter sido causado por seu atributo cinza, ele não tinha ideia do motivo dessa mudança ter ocorrido, e não havia garantia de que isso aconteceria novamente nesta herança. Raidon acreditava possuir a habilidade e a experiência necessárias para completar essa herança. Entretanto, o verdadeiro problema que ele tinha em mente era que o que ele realmente queria era obter todos os benefícios disso. Ele esperava aproveitar ao máximo todas as oportunidades de ganhar experiência que pudessem estar presentes lá dentro. Isso não nega o fato de que ainda sou um detentor de itens focado na resistência. Apesar do fato de que meu poder de ataque aumentou significativamente graças à minha nova habilidade e encantamento corporal, Raidon foi completamente confrontado com uma escolha difícil. Sua lógica lhe dizia para esperar até que tivesse feito mais preparativos antes de usar esta chave, mas seu senso de aventura como jogador lhe dizia para colocar tudo dentro o mais rápido que pudesse, sem esperar mais. Após um momento de reflexão séria e dura, ele cerrou os dentes e murmurou: "Que porra estou pensando, afinal? Se isso não me levar ao próximo nível, procurarei outra chance mais tarde." Ele finalmente decidiu não esperar mais e pronunciou as palavras necessárias para ativar a herança. Participar. E naquele mesmo instante, o objeto parecido com mármore que estava na mão de Raidon se desintegrou abruptamente em uma nuvem de poeira, transformando-se em um portal dimensional, e se fechou aspirando o corpo de Raidon como um rolo de papel higiênico jogado no buraco do vaso sanitário. Capítulo 175 O Legado do Granito. Você inseriu uma herança. Nome da herança: O Legado do Granito, Rank F. Tempo até o fim da herança: 2 horas 59 minutos e 59 segundos. Cuidado. Neste lugar, a morte é permanente. Uau, esse lugar parece totalmente diferente. Raidon levou alguns momentos para observar o ambiente antes de falar. Ele estava no meio de uma sala bastante grande, muito iluminada e toda feita de uma espécie de mármore de cor cinza. Havia uma entrada em cada uma das 4 paredes da sala, mas a única coisa que ele conseguia ver quando olhava através de qualquer uma delas era a escuridão completa. Tenho que decidir agora por qual dessas portas passar. Raidon ponderou enquanto examinava cada uma das 4 portas idênticas. Inicialmente ele presumiu que se tratava de algum tipo de cenário em que apenas uma das portas estava correta e as outras incorretas. No entanto, ele finalmente abandonou essa noção. Não parece haver nenhum tipo de quebra-cabeça que me obrigue a descobrir qual porta escolher. Parece que tenho que ir a todos os quartos e reivindicar a recompensa nas próximas 3 horas. Com base em suas experiências de jogo anteriores, Raidon deu seu palpite. É provável que o proprietário anterior desta herança tenha escondido uma recompensa atrás de cada uma dessas portas, e para que ele possa reivindicar essas recompensas, ele precisará superar os desafios que estão escondidos atrás das portas. Supondo que essa suposição estivesse correta, ele escolheu uma porta e começou a caminhar naquela direção imediatamente. Ele agora estava parado bem na frente da porta, mas tudo o que conseguia ver era a escuridão total do outro lado. Provavelmente só quando estiver lá dentro poderei ver o que há dentro. Depois de alguma consideração, ele passou pela porta. Bam! Assim que Raidon passou pela porta, ouviu um barulho muito alto atrás dele e quando se virou para olhar, percebeu que a porta de pedra pela qual acabará de passar estava fechada. Ele murmurou: "Parece que não poderei sair daqui até que o tempo acabe ou eu tenha passado dessa fase", e se virou mais uma vez para encarar o que o esperava. Raidon estava no limiar de uma terra misteriosa, que era uma vasta extensão de areia amarela. Ao longe, ele conseguiu distinguir um único pedestal de mármore apoiado em solo firme. O estande foi adornado com designs intrincados, curvas elegantes e padrões, gravados com muito cuidado e atenção aos detalhes. Empoleirado no topo do pedestal havia um baú grande e imponente, feito do mesmo material de mármore do suporte. O baú tinha uma tampa bem fechada, sua superfície lisa e polida com alto brilho, refletindo a areia e o céu ao redor. Sozinho no meio da planície de areia amarela, não havia mais nada à vista, exceto a interminável extensão de dunas de areia. Nem mesmo o som do vento podia ser ouvido. Raidon sentiu a expectativa e a curiosidade crescerem dentro dele enquanto observava a cena. "Parece que minha recompensa está dentro daquele baú." Ele murmurou e se concentrou nas areias que compunham o caminho até seu objetivo. Parecia que não havia perigo por perto, e ele poderia simplesmente caminhar até o baú e abri-lo. No entanto, Raidon estava ciente de que o perigo desta fase se originaria da grande quantidade de areia que estava à sua frente. "Então, assim que eu pisar nesta areia, a areia se transformará em monstros e me atacará?" Ele murmurou mais uma vez antes de dar o primeiro passo com muita apreensão. Ele estava disposto a enfrentar qualquer tipo de monstro, desde que pudesse ganhar a experiência necessária. Porém, apesar de ter grandes expectativas, essas expectativas foram frustradas no momento em que seu pé entrou em contato com a areia. Droga, que tipo de palco miserável é esse? Onde está a horda de monstros de areia que deveriam me atacar? Quando Raidon percebeu que a areia era muito fofa e estava puxando seus pés como um pântano, ele começou a xingar. Era óbvio que o obstáculo que ele precisava superar nesta etapa seria encontrar uma maneira de passar pela areia fofa e chegar ao baú de pedra que continha o prêmio. Então, como vou superar essa areia agora? Ele se forçou a ignorar sua decepção e começou a pensar em uma solução. Ele não tinha uma habilidade que lhe permitisse voar sobre a areia, e estava claro que mesmo se ele tentasse pular usando Flame Burst, ele não seria capaz de alcançar o chão duro e distante. Espere um segundo. Isso não é areia? Se funcionar, posso abrir uma estrada para mim mesmo, raciocinou Raidon. Ele então cantou enquanto apontava a mão para a areia. Estouro de chama. O intenso calor causado pelas chamas negras que eram expelidas da mão de Raidon fez com que a areia começasse a queimar e derreter. Ele foi capaz de ver, apesar da espessa nuvem de fumaça, a areia derretendo pedaço por pedaço até se transformar em um brilho brilhante. Parece que este método funcionará.
O rosto de Raidon se iluminou de satisfação enquanto ele continuava a usar sua habilidade Flame Burst por 30 segundos completos. Ele observou a transformação da areia à sua frente em uma estrutura brilhante e transparente com grande expectativa. A fumaça que inicialmente enchia o ar estava agora dispersa, revelando a bela estrutura de vidro que ficava abaixo dela. Raidon usou com sucesso sua habilidade Flame Burst para transformar a areia em vidro. Ele caminhou para a areia, que havia se transformado completamente em vidro à sua frente. Ao pisar nele, observou com satisfação que o vidro recém-formado não se dissolvia na areia. Agora que sei atravessar a areia com segurança. No entanto, parece que chegar ao baú levará algum tempo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.